Compartilhar a tela cheia. Fazer aula assim fora do horário de operar é bem melhor, hein? Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou dividir aqui a mentoria. Vamos tentar fazer uma aula por dia. E aí, qual que é a minha proposta aqui para a gente poder fazer a mentoria? Minha proposta é a seguinte. A gente vai fazer as aulas de hoje até sexta-feira. E aí, eu estou pensando em fazer o seguinte modelo. Eu não ia fazer mentoria, mas aí eu vou fazer uma mentoria aqui para poder ajudar um pessoal que trabalha comigo lá no Rio Grande do Sul, que foram atingidos lá pelas enchentes. E aí a gente toca aí o projeto para a gente poder tá formando a minha turma para o pessoal que quer aprender a criar estratégias. Então, assim, o foco da mentoria essa semana vai ser o quê? A gente vai trabalhar 3 estratégias, eu vou ensinar 3 estratégias que funcionam aí no dólar, a gente vai falar sobre as estatísticas dela, vamos aprender a mexer em MetaTrader, vamos tentar fazer tudo isso aí em uma semana, e a gente vai estar aprendendo. Aí se o pessoal quiser continuar fazendo as aulas, montar uma comunidade de operações, eu vou pensar em algum formato aí baratinho para todo mundo, e aí a gente, que pague uma vez só, obviamente, e aí a gente faz isso aí e ajuda o pessoal lá do Sul. Então vamos lá. Antes da gente começar a abordar sobre as estratégias aqui, eu vou abordar um pouco sobre a questão de como a gente cria uma estratégia para operar em day trade. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar dividindo uma estratégia em duas formas, dois formatos. Então, a gente vai ter aqui estratégia e a gente vai ter aqui os formatos da estratégia. O pessoal que acha chato isso aí, tenham paciência que eu vou ensinar sobre como criar, sobre as estratégias e execução. Mas aqui o foco é para quem quer realmente aprender a se tornar profissional com day trade. Então, uma estratégia ela é dividida em duas estruturas. A gente tem a estrutura racional da estratégia, a parte da lógica dela. Então, a estrutura racional da estratégia é a parte que envolve o quê? A ideia da estratégia e a estrutura do como a gente faz as operações, como a gente tem um filtro para a gente fazer as nossas operações. Então, o que é que seria uma estrutura de estratégia? Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos imaginar médias móveis. Então, eu quero fazer um operacional de cruzamento de média. Então, a estrutura é o cruzamento das médias móveis. Então, o racional por trás da estratégia é o cruzamento das médias móveis. E aí, se eu quiser, por exemplo, avançar essa estratégia aqui, eu vou ter os parâmetros da estratégia, que é o quê? O que é que são parâmetros? É tudo aquilo que dentro de uma estratégia é variável. Eu estou explicando isso aqui porque daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar conceitos mais complexos. E aí é interessante que vocês entendam o conceito de estrutura da estratégia racional e parâmetros. Então, o que é que pode ser parâmetro? Por exemplo, o take profit. O que é que seria o take profit? O gain, né? O pessoal conhece mais como gain. É porque na programação a gente chama de take profit. O stop loss por operação. Isso tudo são parâmetros variáveis na estratégia. Então, por exemplo, eu defini que a minha estratégia vai ser cruzamento de médias. O cruzamento de médias, eu não vou mudar a estrutura da lógica dele, né? Então, vai ser 2 médias móveis se cruzando, ou 3 médias, enfim, quantas eu quiser. A estrutura é essa. O que é que pode variar? Pode variar os parâmetros das médias móveis, então o período da média rápida, o período da média lenta, pode variar o tamanho do take profit, pode variar o tamanho do stop. Então, tudo isso aí são variáveis da estrutura de uma estratégia. Então, a gente tem essas duas partes aí, estrutura da estratégia e parâmetros da estratégia. Então, quando a gente vai criar uma estratégia, a gente precisa primeiro pensar na estrutura dela, no racional, a lógica que ela vai seguir, e depois a gente vai fazer a parte dos parâmetros. Então, os parâmetros, inclusive, é a parte, em teoria, menos importante. Por quê? Porque essa parte dos parâmetros, a gente consegue parametrizar e otimizar via algoritmo, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente estiver fazendo a parte de desenvolvimento da estratégia. Então, essa parte toda, um computador faz isso para a gente. Agora, a parte do racional, a gente tem que criar da nossa cabeça. Então, ainda não existe, pelo menos para o público maior, uma estratégia, vai ficar gravado sim, Zilmar, uma estratégia, uma inteligência artificial que cria estratégia do nada. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui já pensando na estrutura de criar uma estratégia. Eu quero criar uma estratégia com médias móveis. E aí eu vou escolher uma média móvel simples e uma exponencial. Toda vez que a média rápida cruzar a média lenta, eu vou fazer uma compra se for para cima e vou vender se for para baixo. Então, isso aí seria a estrutura da minha estratégia.
Aí a pergunta que fica seria o quê? Qual que é o melhor período da média móvel simples? É a média de 9, é de 12, é de 15, é de 18, é de 22? Então, eu tenho que saber esse parâmetro da média móvel. Qual que é a melhor média móvel lenta, que seria exponencial, por exemplo? É a média de 25, a de 50, a de 72, a de 200? Então, isso tudo aí vai para a parte de testes de otimização, onde a gente vai criar a nossa estratégia e ver quais são os melhores parâmetros para operar ela. Então, até aqui todo mundo conseguiu compreender? Alguém está com dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Vocês têm dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Entenderam sobre a lógica aí da estratégia? Todo mundo tranquilo? Se tiver dúvida, gente, pode abrir o microfone e perguntar. Não fiquem com dúvidas. Eu fiz essa introdução aqui porque a partir de agora eu vou começar a falar, ó, vamos mexer nos parâmetros da estratégia. Então, quando a gente falar vamos mexer nos parâmetros da estratégia, a gente está falando sobre ver take profit, stop, e aí vou ser claro em quais parâmetros a gente vai mexer, porém, a gente vai usar isso aí. O Ricardo perguntou, não pode ser aritmética, eu usei as médias como exemplo, gente. Pode ser média aritmética, pode ser um IFR, pode ser um estocástico, pode ser um cálculo matemático. Eu usei como exemplo porque assim, médias móveis é uma coisa que todo mundo conhece. Então fica fácil de compreender e aí a gente consegue fazer um bom exemplo aí para poder mostrar. Então o Ricardo perguntou até quase a mesma coisa da Lu. Toda estrutura deve considerar médias móveis? Não. A estrutura é o racional. Por exemplo, eu quero criar uma estratégia de IFR. Geralmente todo mundo conhece o IFR como: quando o IFR chega no nível 70, eu vou vender. Quando chega no nível 30, eu vou comprar. Só que quem garante que no day trade o melhor nível para vender é o 70? Pode ser o 80, pode ser o 85, pode ser o 90. Então, tudo isso aí são parâmetros, né? A estrutura é o quê? Beleza, eu sei que quando o IFR atinge o nível de sobrecompra, eu vendo ali, e quando tem o nível de sobrevenda, eu vou comprar. Basicamente é isso. Então essa é a estrutura aqui do IFR. A estrutura é o racional. Aí o que eu vou definir é o quê? Os parâmetros dentro desse racional e ver se isso realmente funciona a longo prazo. Então, entendido isso, já que ninguém tem dúvida, vamos para um estudo aqui já em cima da estratégia. Vamos pensar o seguinte, vamos abrir um gráfico de 5 minutos e a gente vai pensar o quê? Beleza, todo ativo, eu não vou aprofundar nisso hoje para ficar a primeira estratégia. Depois eu volto nessa parte. Todo ativo, ele tem, deixa eu trocar aqui pro dólar. Todo ativo, ele tem uma coisa chamada frequência. O que é frequência? É a forma como o ativo se comporta durante o intraday ali, o pregão do dia. Então, o que é que vai acontecer? Geralmente, o dólar tem um comportamento, atualmente ele está na casa dos 27 pontos, ele tem um comportamento que, fora de horário de notícia, ele tende a andar entre 20 a 27 pontos numa direção. Então, por exemplo, vamos ver se aqui andou a frequência que eu estou falando. Ele pega aqui do fundo, ele anda aqui entre 20 a 27 pontos e depois ele faz uma correção. Deixa eu ver se eu acho um movimento aqui. Acho que aqui vai bater, ó. Então aqui, ó, ele andou aqui por volta de hoje, às 14 horas, entre a máxima e esse fundo aqui, ele andou mais ou menos 24 pontos. Logo em seguida ele corrigiu 6 e depois ele deu continuidade aqui à queda dele. Então, esse movimento aí é chamado de frequência, é a forma como o dólar se comporta. Ele expande durante um movimento de alta ou de baixa de 20, 27 pontos e depois ele tende a retrair 13 pontos. É assim que o dólar se comporta na média aí dos últimos 10 anos. Então, vamos imaginar na seguinte estrutura aqui de estratégia. Vamos imaginar o seguinte: e se a gente olhasse o comportamento do preço durante os últimos 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 45 minutos, enfim, um intervalo de tempo, e a gente, em cima da quantidade de fechamentos que teve positivo ou negativo, a gente tomar uma decisão de comprar ou vender o dólar. Então, eu estou explicando aqui mais ou menos como foi o racional que eu tive para chegar nessa estratégia. Então, o que é que vamos imaginar? Vamos imaginar um bloco de tempo. Então, a gente vai pensar aqui um bloco de tempo de, sei lá, vamos pegar aqui, ó, 9 candles de 5 minutos. Então, a gente vai olhar aqui, um candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles, 5 candles, 6 candles, 7 candles, 8 candles, 9 candles. Seria até esse carinha aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, vamos dar um zoom na tela
Vamos pegar aqui, dar um zoom na tela. E aí, seria até esse carinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai pegar aqui, ó, esse quadrante de tempo aqui. Então, a gente vai ter mais ou menos esse quadrante de tempo aqui. E a gente vai olhar o comportamento da frequência do dólar durante esse período aqui de 45 minutos. Daria 9 candles de 5 minutos. O que é que a gente vai olhar? Beleza, se houver fechamentos de candles para um lado, seja para baixo ou para cima, eu vou considerar que a cada 60, 55% desses fechamentos aqui, se houver 55% dos fechamentos para cima, eu vou comprar no fechamento do nono candle, que seria aqui, ó. Eu ia comprar aqui, e aí eu vou buscar um take aqui de, 10 pontos e um stop de 10 pontos. Então, seria essa ideia. A ideia básica aqui de uma estratégia para a gente trabalhar essa semana. Então, o que é que eu vou olhar? Os últimos 9 candles, vou olhar a estrutura de preço aqui dentro. Se 55% deles virar para cima, eu vendo. Se 55% fosse para baixo, eu vendo. 55% se fechar para cima, eu compro. E 55% se fechar para baixo, eu vendo. Então, a pergunta que fica é o quê? Beleza, eu preciso saber, isso aqui funciona a longo prazo? Eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui a longo prazo? Qual que é a quantidade ideal de candles que eu devo olhar? É 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40? Qual que é a quantidade de candles ideal que eu devo olhar? Qual que é o take ideal? Quanto que eu tenho que buscar de gain aqui para me ter lucro com isso? Se é que existe a possibilidade de ter lucro com isso. Qual que é o tamanho do stop que eu tenho que usar aqui para me ganhar dinheiro com isso? Então, é mais uma pergunta que eu tenho que me fazer. Então, eu cheguei a uma ideia de... Isso aqui é uma ideia de estrutura de estratégia. Então, qual que é a minha ideia aqui? Dentro da frequência de comportamento de preço do dólar, eu vou buscar ver se existe lógica, se existe algum padrão efetivo de eu olhar os últimos 9 candles de 5 minutos e se houver mais de 55% de fechamento para um lado, eu comprar ou 55% para baixo. A outra pergunta é, quem sabe não é melhor comprar com 70% dos fechamentos positivos, ou 60%, ou 80% ou 90%? São perguntas que ficam abertas. Para mim poder responder essas perguntas, eu teria que pegar o gráfico dos últimos 10 anos e olhar todas as combinações possíveis para mim saber qual que seria melhor. E humanamente, para fazer isso é impossível, porque vai dar milhões de combinações possíveis. Então, é para isso que serve a análise quantitativa. Você vai pegar essa ideia de estrutura, vai jogar dentro de um algoritmo e ele vai fazer a parametrização disso aí para você e vai te falar se isso aqui é a longo prazo, se existe algum modelo de parâmetro que a longo prazo você vai ter lucro. Então é dessa forma, essa é a diferença entre um cara que opera de forma discricionária, que é o quê? Pode ser que alguém chegue nessa ideia aqui e o cara fale, fiz uns testes aqui dos últimos 20 dias e usar, eu vou olhar os últimos 9 candles, se 6 fechar para cima eu compro e se 6 fechar para baixo eu vendo, e aí eu vou buscar 5 pontos de take no dólar e um stop de 7 pontos. Então o cara tirou isso da cabeça, ele fez uns testes ali de 20, 30 dias no máximo, e aí ele chegou à conclusão, ele começa a operar isso. Ele não tem base nenhuma estatística, ele não tem nenhuma referência do comportamento dessa estratégia nos últimos 5 anos, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Então ele está operando no escuro, sem saber se funciona. Às vezes a pessoa pode até fazer um teste de 3 meses, ali 4 meses, mas isso não é o suficiente, gente. Tem uma série de testes que a gente tem que fazer, que até estratégias que são lucrativas, depois que a gente faz esses testes, a gente chega à conclusão que não vale a pena operar elas. Então, basicamente, a gente vai aprender sobre isso aqui e a gente vai fazer, além de aprender a estratégia, a gente vai aprender a fazer toda essa parte de leitura para ver se a estratégia é efetiva ou não. Então, além disso, por exemplo, será que 5 minutos é o melhor tempo? Será que operar no gráfico de 30 não é melhor? De 10, de 5, enfim, são vários parâmetros possíveis que a gente vai ter que testar e avaliar se eles realmente funcionam a longo prazo. Então, com os algoritmos, a gente vai ter essa possibilidade de fazer esses testes. E muita gente acha que é difícil, porém é muito fácil. E aí você pode testar isso aqui com indicadores, você pode testar isso aqui com esse padrão aí de candles que eu falei, você pode testar isso aqui com conta matemática, você pode testar com infinidade de coisas aí que está disponível para se operar. A única coisa que hoje em dia é mais complicada de se usar em testes é, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa que hoje é muito difícil, assim, fluxo. Fluxo não tem como validar
nos testes quantitativos, né? O cara quer usar fluxo, ele não consegue validar em testes quantitativos. Mas a estrutura que a gente vai usar da estratégia vai ser: será que existe alguma combinação de candles fechados para trás que, se eu analisar eles, eu consigo ganhar dinheiro no dólar a longo prazo? Essa é a ideia da estratégia. A gente teve a ideia é essa: poxa, eu vou olhar aqui, se olhando o dólar para trás, acontecendo alguns fechamentos de candles aqui, se eu pegar uma combinação ideal, existe alguma dessas combinações que vai me dar lucro a longo prazo? Então agora eu já tenho uma ideia de estrutura. O que é que eu preciso fazer agora? Testar os últimos 5 anos, os parâmetros possíveis, para ver se eu encontro alguma coisa que dá lucro a longo prazo. Então, antes de eu partir para essa parte aqui, todo mundo conseguiu entender a estrutura e da ideia da estratégia? Parece ser simples, mas até hoje eu nunca vi ninguém que pensou em algo desse tipo. E se pensou, não otimizou na forma como eu vou mostrar aí. O pessoal conseguiu compreender aí? Alguém ficou com dúvida sobre a ideia da estrutura da estratégia? Show de bola. Mais alguém? Zero dúvidas. Se tiver dúvida, gente, só abrir o microfone, perguntar ou mandar no chat. Então, se tá zero dúvida, vamos lá. Qual que é a plataforma que a gente vai usar aqui, pessoal? A gente vai usar o MetaTrader. Então, por isso que eu pedi pro pessoal baixar o MetaTrader. A gente vai usar o MetaTrader aqui para a gente fazer os nossos estudos. E aí, quando vocês pegarem o MetaTrader de vocês, geralmente ele não vai estar dessa forma aqui, ó. Então, a aula de hoje é mais para ensinar essas configurações. Por isso que eu pedi para o pessoal baixar aí o MetaTrader. Nessa ideia de estrutura, deixa eu só ver a dúvida do Ricardo. Nessa ideia de estrutura, eu posso usar também, por exemplo, um ponto. Por exemplo, fechamento de dia. Pode usar. A gente, inclusive, vai fazer alguns testes em cima disso. O Ricardo ali, eu respondi a dúvida do Ricardo. O MetaTrader aqui, gente, como é que ele vai funcionar? Vocês vão baixar, vão instalar ele no computador de vocês. Provavelmente ele vai abrir a tela dessa forma ou com essa janelinha aqui, desse jeito aqui, ó. Caixa de ferramentas. Então, a gente vai vir aqui na nossa caixa de ferramentas. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Primeiro passo. Se vocês quiserem mudar essa parte do gráfico aqui, para deixar mais parecido com o que é o Profit, eu vou mandar uma aula explicando como é que faz isso. Então, o primeiro passo vai ser o seguinte. Vocês vão ver aqui no MetaTrader, nessa aba caixa de ferramentas, que ela vem aberta por padrão, vocês vão ver um xizinho aqui, bem no canto inferior da tela, a opção de fechar essa aba aqui. Você vai fechar ela, porque ela não vai interessar a gente. Então, a gente fecha essa aba e a gente vai clicar aqui, ó, em exibir. A gente vai clicar aqui em exibir. Me perdoem às vezes se eu demorar um pouquinho de falar, é porque eu estou acostumado a usar os atalhos. Então, a gente vai vir aqui em exibir, vai abrir essa parte aqui das opções. A gente vai clicar aqui em testador de estratégia. O MetaTrader hoje é uma das melhores ferramentas para se testar estratégias para quem não entende de programação. Então a gente tem aqui o testador de estratégia. Vai ser essa janela aqui. Você pode ajustar ela aqui, ó, passando o mouse por cima dessa partezinha aqui, ó, onde está bem a seta verde aí que eu desenhei. Você pode passar o mouse, puxar ela para cima. Você pode puxar ela para baixo para aparecer mais o gráfico. Eu vou deixar ela mais para cima aqui agora, para poder explicar para vocês aqui. Então, como é que a gente vai... você consegue mandar uma foto ali no privado? Galera que for tendo dúvida e quiser mandar foto no privado, vai mandando, porque a gente configura a plataforma aqui. E aí, amanhã, de repente, eu vou liberar o arquivo do robô hoje à noite. E amanhã vocês podem até fazer a aula junto comigo, a parte de otimização. Deixa eu ver aqui. O teu é porque você não logou. Você tá vendo bem no canto inferior direito uma bolinha vermelha com 0/0? Clica ali, vai aparecer a opção login. Isso, aí você vai receber o usuário você vai ter recebido o usuário e a senha por e-mail. Aí você pode colocar ela lá, que aí você vai conseguir logar na sua conta. Galera, é importante até inclusive quem conseguiu baixar e instalar e já deixar tudo assim que nem eu tô fazendo aqui. Essa aula tá gravada, depois vocês podem pegar também e fazer pausando a aula e fazer tudo certinho. Mas aí essa parte de logar, por exemplo, como é muito básico, eu deixei para fazer até ao vivo, se a galera precisar de ajuda, a gente fazer os plugins. Mais alguém tá com dificuldade nisso aí ou não baixou a plataforma? Se não baixou, beleza. Vai ser gravada, Giovanni, vai ser gravada.
O restante do pessoal aí não falou nada, né? Então tá tranquilo. Então, beleza. Então, depois, se você tiver alguma dúvida aí, pode me chamar aqui enquanto eu vou explicando. Então, galera, para poder falar sobre construção de estratégia aqui, eu vou ter que pegar hoje. Eu acredito que a maioria não conhece a plataforma. Eu vou ter que explicar algumas coisas aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Aqui nessa parte Expert Advisor, é onde a gente vai pegar o nosso robô. Então, vai ter um arquivo que eu vou mandar para vocês hoje à noite, lá nos grupos. E aí eu vou fazer um videozinho curto ensinando a instalar esse robô aqui no MetaTrader. E aí vocês vão poder usar, porque amanhã a gente já vai usar isso aqui. Hoje eu vou fazer uma otimização básica em cima da ideia da estratégia, para vocês poderem ter uma noção. E amanhã a gente vai aprofundar nela. Então aqui vai ser onde você vai selecionar o robô. Você pode ter vários robôs aqui, e aí, ou códigos de estratégias, para você poder testar. Então a gente vai usar essa daqui, para a aula dessa, até quarta-feira a gente vai estar usando essa. E aí aqui você vai selecionar o seu robô. O segundo ponto aqui vai ser na aba ativo. Aqui em ativo, a gente vai escolher o ativo que a gente quer testar a nossa estratégia. Então, vamos supor, eu quero testar no índice. Então a gente vai poder escolher o índice aqui para testar. Eu quero testar na Petrobras. Você pode escolher a Petro para poder testar. Quero testar na Vale. Pode testar em Vale também. Então, aqui o pessoal vai ter muita dificuldade com o quê? Cara, aqui não tem a série FUT. Todo mundo está acostumado a operar WDOFUT para estudar e o InFUT para estudar. Aqui no MetaTrader você tem uma série, várias formas de ver as séries contínuas. Que isso aí vai ter que ficar para uma outra aula, porque é um assunto muito complexo. Você vai ter uma série de opções para poder olhar. No Profit só tem a WDOFUT. O Profit é muito limitado, inclusive por isso que eu falo para vocês. O Profit é uma excelente ferramenta para estudar, ou para operar, perdão. Mas para estudar, MetaTrader é melhor, porque o Profit ele te limita a uma série contínua só, com ajuste ou sem ajuste. Aqui tem várias. Então, aqui a gente vai escolher a WDO Cifrão, para a gente fazer os nossos estudos iniciais. Vitão, tô aqui no meu MetaTrader e eu não tenho essa série aqui. Eu digitei aqui WDO Cifrão, cliquei aqui na aba ativo e não tá aparecendo aqui. Você vai vir aqui, ó, vai ter um íconezinho de um dólar aqui amarelinho. Isso aí vocês podem até fazer amanhã durante o dia, tranquilo, porque amanhã que a gente vai realmente fazer as aplicações do robô. Você vai clicar aqui nesse carinha, vai abrir essa janela aqui de símbolos. Então, se não estiver aparecendo o WDO, você faz o seguinte, você vai vir aqui, ó, vai vir aqui na aba exibir, novamente, vai clicar aqui em ativos, e aí vai abrir essa tela aqui, ó. Vou até colocar a seta depois para quando o pessoal vir na aula gravada, conseguir fazer, ó. Exibir, depois de exibir, vai vir aqui na aba ativos, e aí vai abrir aqui essa janela. Ou se preferir, aperta Ctrl U, que ela já vai abrir. Aqui em especificação, você vai ver essa lupazinha aqui, você vai escrever aqui, ó, WDO Cifrão. E já vai aparecer a opção aqui, ó, você vai marcar essa WDO Cifrão, clica duas vezes em cima dela, ela vai ficar amarelinha, você dá um OK, e aí você digita aqui de novo WDO Cifrão, vai aparecer aqui na tela. Então, basicamente, é bem fácil de conseguir fazer isso. Aqui a gente vai conseguir também, por exemplo, nessa segunda aba aqui, ó, a gente vai conseguir escolher o tempo gráfico que a gente quer testar a nossa estratégia. Então, o tempo gráfico que a gente vai testar a estratégia, a gente pode testar, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, a gente pode testar no gráfico de... a gente pode testar no gráfico de 10, pode testar no gráfico de 30, a gente pode testar em vários gráficos diferentes. Então, aqui a gente consegue fazer todos os testes possíveis. Então, é por isso que quando eu falo lá no ao vivo, às vezes vocês não têm essa compreensão aqui, né? Que é o quê? Quando eu falo lá, galera, tem que testar todos os parâmetros possíveis, tem que fazer os testes da estratégia para ver se ela é eficiente, para ver se a estratégia realmente funciona. Falando ali no ao vivo, você escuta, mas você não tem essa noção que nem vocês vão ter aqui quando a gente for aplicar aqui o conhecimento realmente na hora de fazer os estudos. Então, aqui a gente vai poder escolher o tempo gráfico. M5 é 5 minutos, M4 é 4 minutos, M3 é 3 minutos, H1 é 1 hora e assim por diante. Aqui em data, a gente vai conseguir escolher o período que a gente quer ver o comportamento da nossa estratégia. Então, pessoal, para quem já conhece isso aqui, eu vou pedir para ter um pouco de paciência, porque se eu não explicar isso aqui, quando eu for fazer os testes de otimização,
os iniciantes não vão entender nada. E aí vai ser em vão fazer a aula sem explicar isso aqui pra galera. Então, já vou liberar para dúvidas aí. Se eu só concluir essa primeira aba aqui. Data, a gente pode escolher aqui o período que a gente quer, por exemplo, testar a nossa estratégia. Então, eu quero ver a minha estratégia, como que ela seria o comportamento dela entre 2015 e 2022. Então, dá para fazer esses estudos aqui. Quero ver como é que foi ano passado, 2023. Tem como você fazer esse estudo. Inclusive, mais avançado ainda, você consegue fazer um teste WFA para frente. Você consegue, às vezes, ou simular um ano da sua estratégia para frente, ou você consegue dividir a sua estratégia em vários anos e ver a performance dela ali em períodos in sample e out sample, que foi uma coisa que eu expliquei na sala ao vivo há uma semana atrás. Então agora vocês vão poder ver isso aqui em funcionamento e a importância disso. Quando vocês verem isso aqui, galera, vocês vão falar assim: caraca, eu devia ter aprendido isso antes, porque eu teria economizado 4 anos da minha vida perdendo tempo com day trade de professor de curso online. Então, e olha que aqui a gente está só na parte quantitativa, e nem estou entrando ainda na parte de gerenciamento de risco. Então aqui você consegue fazer esses testes. Então aqui você pode vir aqui, ó, clicar no calendário e escolher aqui o período que você quer testar. Então, por exemplo, eu quero testar minha estratégia aqui entre 2020 e 2023. Você vem aqui no calendário e aí você escolhe aqui as datas que você quer operar. Eu vou liberar aqui agora para dúvidas. New Trader, pode falar, meu amigo. Tô te ouvindo sim. Isso aí. Pela corretora de vocês mesmo, gente. Até onde eu sei, o MetaTrader é gratuito em todas as corretoras. Então, vai na corretora de vocês, dá uma olhada lá e só contratar e baixar. É bem tranquilo. Na XP, é só ir lá na XP, plataforma, entrar no site da XP, minha conta, plataformas e serviços, e lá vai ter o MetaTrader. Eu recomendo pegar a versão simulador, porque é para estudar, então não precisa da conta real, porque vocês não vão usar o MetaTrader para operar em conta real. Na Geni... pode falar. O cinco é o melhor de todos. E aí, galera, na Genial também tá lá em plataformas, é só baixar, é gratuito. BTG também, se eu não me engano, é gratuito. Agora na Toro, por exemplo, que é uma corretora que muita gente usa, eu não sei dizer se tem MetaTrader lá na Toro. Se não tiver, abre uma conta aí na XP ou na Genial. Na Rico também é gratuito. E na Clia também é gratuito. Alessandro, o MetaTrader pode ser por qualquer corretora, cara. Você pode usar em qualquer corretora. Só lembrando, para quem entrou na aula hoje e não pegou nenhum dia do ao vivo aqui, pessoal, isso aqui é uma aula de mentoria de graça que eu tô fazendo pra galera, passando um pouco do meu conhecimento, hein? Então, por exemplo, essa estratégia que eu tô ensinando, por exemplo, não é uma estratégia que eu uso ali na sala ao vivo e no robô. É uma estratégia que os meus mentorados usam, para quem não, só para dar uma recapitulada. Eu vendi a mentoria há um tempo atrás, parei de vender por motivos que eu já expliquei lá, depois eu explico para não alongar a aula. E aí, são estratégias que eu uso no portfólio de estratégias, que isso aí vai ter que ser uma coisa que eu vou ter que explicar depois também, porque é muita coisa. Então vamos lá, dando continuidade aqui. Aqui, por exemplo, ó, latência. O que é latência aqui, pessoal? Latência, aqui no MetaTrader, você consegue simular para trás, por exemplo, eu quero simular as operações entre 2020 e 2023. Em latência, eu consigo simular a qualidade da internet. E a qualidade da internet influencia na forma como as ordens chegam lá no servidor da B3. Então, por exemplo, uma internet de uma pessoa que mora no interior, que não é tão boa, a latência dela vai ser 50 ms, vai ser 60 ms. Então, o que é que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter queda de ordem, ela vai ter oscilação de internet, a ordem dela vai demorar mais, enfim. Uma pessoa que mora nas capitais consegue uma latência ali entre 20 e 30, que é uma internet um pouco mais rápida. Aí, por exemplo, um cara que tem um servidor lá na B3, que é o meu caso, a minha ordem chega lá na B3 em mais ou menos 0.5, 0.05, 0.020 ali, milissegundos, né? Então isso é muito rápido, é tipo fechar o olho e dividir por 50, aí vocês vão encontrar a velocidade que a ordem chega lá. Então isso faz muita diferença, principalmente para servidores HFTs, robôs de HFT que rodam em alta frequência. Aqui nessa aba aqui, ó, por exemplo, emular slipagens e recoats
ao executar transações. Isso aqui também é outra coisa que, por exemplo, é o que eu falo para vocês. Se vocês forem estudar sobre backtest ou procurar a opinião dos gurus aí do YouTube, do Instagram, a maioria vai falar, backtest não funciona, o cara vai lá, faz um backtest de uma estratégia, que é o estudo de uma estratégia para trás, o resultado vem todo zoado, o que está lá no backtest não tem resultado na conta real. Só que é o seguinte, os caras não sabem o que é modelagem, os caras não sabem o que é uma slipagem, por exemplo, não sabem o que é um recoach. Então, assim, são coisas que você precisa entender, que mais para frente você vai precisar usar, para poder ter uma eficiência maior nos seus estudos. Então, o que é uma slipagem? Slipagem é toda vez que pula o teu stop, que toda vez que pula o teu take, a ordem bate no teu take e não executa. Quantas vezes a gente já entrou no dólar, a ordem tocou na nossa operação ou no índice é mais difícil de acontecer, tocou no nosso lucro e não executou. Ou quantas vezes a gente estava operando no índice, saiu uma notícia, pulou o stop. Então acontece muito. Então a slipagem é isso aqui no MetaTrader. É o equivalente ao stop offset lá do Profit. Na verdade, é até um recurso mais avançado do que esse, que é, além disso, você pode olhar stops pulados. E recoats é, por exemplo, quando toca no teu take lá e não executa a ordem, né? Então, o que é que eu consigo fazer aqui? Eu consigo simular, por exemplo, às vezes que vai pular o meu stop, que vai tocar no meu take e não vai executar. Então, o que é que eu ensino para os alunos? Geralmente, 10% das ordens que vão para o dólar, se você vai sair na pedra ali, se você vai sair naquele ponto exato, 10% delas não executam. Aí você tem que sair meio ponto para baixo, um ponto para baixo, porque não vai executar o teu take. E mais ou menos 4 a 5% das vezes pula um stop ali, se for um stop muito curto. Então, basicamente, você consegue emular isso. E aí, quando você fazer o seu estudo da estratégia, você vai conseguir já receber um resultado emulando essas situações. Isso aqui vai servir para quê, Vitão? Para que eu preciso emular isso? Por que eu preciso simular essas coisas? Porque quando eu for operar na minha conta real, vai acontecer isso. Vai acontecer, por exemplo, hoje o servidor da Trade Evolution caiu, eu não consegui disparar a ordem no robô, a gente deixou de ganhar R$ 200 no dólar. Então, essa é uma situação adversa que acontece uma vez ou outra. Só que eu tenho como simular isso aqui. Eu coloco aqui, ó, 2% dos dias que eu operar no simulador vai ter um problema e eu quero que a estratégia fique bloqueada. Ela não vai operar. Não vai conseguir fazer a operação. Então, eu consigo simular eventos que podem acontecer ou não. E aí eu vou ter um resultado mais robusto. Porque não adianta só chegar ali e simular minha estratégia nos últimos 3 anos, como se tudo acontecesse de forma perfeita, gente. E a gente sabe que não acontece. Vai ter dia que a luz vai cair, que a internet vai cair, vai ter dia que vai pular o stop, vai ter dia que vai tocar no take e não vai executar e vai voltar tudo e vai te tirar na entrada. Então, é para isso que serve essa parte aqui de emular e as slipages e os recoats, para a gente não cair dentro de uma coisa que a gente não tem noção aí de resultado em real, né? Então isso aqui é muito importante aqui no MetaTrader. Você consegue, por exemplo, ó, até emular a margem da corretora. Então, se a estratégia cair para R$ 150, não vai ter mais margem, o estudo vai parar. Então você consegue simular isso, você consegue simular as taxas aqui. Então tem uma série de coisas que você consegue fazer aqui nessa... Pessoal, desculpa aí, meu filho aqui invadiu o escritório, eu tive que parar para falar com ele. Então vamos lá. Tá aí então mais um ponto que dá pra gente fazer essas operações. Agora vai vir a parte mais complexa aqui, gente. Essas duas últimas partes aqui são as mais complexas. Mas vamos lá. Quando a gente vai fazer um estudo de backtest, a gente pode definir a forma como vai ser feito a modelagem dos candles. Então, por exemplo, para quem tem um computador mais ruinzinho, a gente vai usar essa modelagem aqui OHLC. Ela vai vir padrão já aqui ativada no MetaTrader de vocês. Então, o que é que vai acontecer? O que é que significa OHLC, Vitão? Por minuto. Significa a forma como o MetaTrader vai construir os candles, que vai ser feito no backtest. Então, OHLC significa O de Open. Eu vou até colocar aqui, ó, O de Open. Então, a gente tem aqui O de Open. A gente tem H de High, que é máxima. A gente tem aqui, então ó, vamos puxar aqui, ó. A gente tem aqui L de low e a gente tem aqui C de close. Então a gente vai fechar aqui a sigla OHLC. E o que é que significa isso aqui? Vamos imaginar o seguinte,
Para o pessoal que tem computador mais lento, a gente vai formar o candle aqui da seguinte forma. Essa modelagem aqui ela é muito importante, inclusive, galera, para poder fazer o estudo. Se você não souber e não entender como é que essas modelagens funcionam, você vai fazer os seus estudos todos errados. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte. Um candle, ele se forma da seguinte forma. Um candle de 5 minutos. Ele forma aqui, e aí ele tem aqui, vamos imaginar aqui que é um candle positivo. Ele tem os pavios aqui, né? Ele faz a mínima dele aqui no pavio, faz a máxima aqui, ele abriu aqui nesse ponto e ele fechou aqui nesse ponto. Então a gente tem essas informações aí no candle de 5 minutos. O que é que esse OHLC faz? Ele vai dividir o candle de 5 minutos em 5 candles de 1 minuto. E aí ele vai considerar as informações da seguinte forma no candle. Ele vai primeiro olhar a abertura para construir o candle, depois ele vai olhar a máxima, ou seja, qual que vai ser o comportamento na hora que a gente for fazer o backtest do candle do simulador aqui do estudo. Ele vai começar aqui, eu vou colocar uma linha vermelha aqui para ficar mais fácil. Ele vai começar abrindo o candle, depois ele vai ir lá na máxima, vai voltar o candle para a mínima e depois ele vai voltar para o fechamento. E aí ele vai construir um candle desse. É um pouco complicado de entender, mas é importante entender isso aqui. O que é que isso aqui influencia na hora do simulador? Vamos imaginar que o candle de 1 minuto desse ponto em específico, na vida real ele começou ali, abriu, fez, sei lá, 2 pontos para cima e depois ele fez a mínima e depois ele foi para a máxima. Quando você for fazer o simulador, ele vai dar primeiro a máxima e depois ele vai vir para a mínima. E aí, por último, ele vai fazer o fechamento. Vai influenciar um pouco como as ordens das coisas aconteceram. Aí vocês vão se perguntar, Vitão, então isso aí não é confiável, cara. Você tá falando de um negócio aí que não aconteceu exatamente como foi na vida real. Só que assim, galera, 95 a 96% da formação dos candles e como eles vão se comportar no estudo do simulador aqui do MetaTrader vai ser exatamente igual como foi na vida real. E assim, gráfico, isso aqui vai influenciar só para o cara que vai operar 1 minuto, M1, e mesmo assim no M1 ele faz certinho, e para quem opera com stop curto. Então, o HLC, entra agora no próximo ponto, ela não é uma modelagem para quem opera, por exemplo, quem vai fazer estudos aqui de backtest, por exemplo, se você vai fazer no dólar com stop menor do que 5 pontos. Então, se você vai usar stop menor do que 5 pontos, você não pode usar a modelagem HLC, porque os resultados que vão vir nela vai ser em reais. Então, e o take também. O take não pode ser menor do que 5 pontos no dólar, porque senão os resultados vão ser em reais. Por causa dessa forma aqui, como ele cria o candle de 1 minuto. E aí, o que acontece? Um candle de 5 minutos, que nem eu estava explicando, ele é dividido em 5 candles de 1 minuto, para o processador do seu computador fazer essa conta matemática mais rápida. E aí, após esse período, ele fecha um candle de 5 minutos. Porque se a gente for olhar, um candle de 5 minutos nada mais é do que 5 candles de 1 minuto. Então, ele faz essa formação e forma um candle de 5 minutos. E aí, para o índice aqui, se você for estudar qualquer estratégia aqui no índice, você não pode usar uma estratégia com menos de 200 pontos de take, porque ela não vai ser confiável, o resultado, e nem com menos de 200 pontos de stop. Então, essa modelagem aqui, ela é boa para quem tem computador não tão bom, você consegue usar ela aqui tranquilo, mas você não vai poder operar scalper. Basicamente é isso. Se você quiser operar scalper, vai ter outras soluções aqui para isso. Então, até aqui, vocês conseguiram compreender a lógica do HLC? Dúvidas? Zero dúvidas. Isso aqui é uma coisa que basicamente, isso aqui é o básico, né? Vou poder ensinar. Eu sei que a informação que está chegando agora a primeira vez é complexa, é difícil de encontrar pessoas que explicam isso, mas se tiver dúvida, gente, pode perguntar. A gente fica aqui até vocês entenderem aí o assunto. Isso aqui é coisas que realmente, para quem quer ser profissional no day trade, não dá para ignorar. Ou seja, vocês não têm como ignorar isso aqui. Basicamente, quem quer ser profissional, quem quer viver de day trade operando manualmente, pronto, aqui já é o banho de água fria para vocês. Aqui é onde a gente vai separar o joio do trigo. Quem quer realmente viver disso aqui vai ter que aprender isso aqui, vai ter que estudar isso aqui. Não é fácil, como eu expliquei, mas se tiver força de vontade, alguém para mentorar, consegue. E quem não quer, aí a alternativa que você tem é o quê? Encontra um cara que sabe operar, segue ele na sala ao vivo ou coloca um robô.
Aí eu não tô nem falando da minha pessoa, pode ser qualquer um que você queira escolher aí. Mas se você quer realmente virar profissional com isso aqui, ganhar muito dinheiro, fazer disso aqui uma profissão, esse papo que é vendido na internet aí acabou, galera. Isso aqui, aqui vai ser onde a gente vai subir a régua da coisa. Ah, Vitor, mas eu não preciso entender essas coisas. Precisa. Para poder se tornar profissional, começar com qualquer valor, você precisa entender essas coisas. E o erro de vocês, a verdade é essa, que a maioria que está aqui não está ganhando dinheiro com day trade, não está ganhando com o mercado financeiro, porque vocês pularam essas etapas aqui, não compreenderam isso. E aí, é o que eu vejo. Ó. Vou dar um exemplo melhor ainda. Eu vejo um monte de gente que opera no Profit e não sabe operar no Profit. O cara não manja da estratégia dele, ou não manja da plataforma. Ele não sabe se a série contínua dele está com ajuste ou sem ajuste. Ele não sabe nem o que é ajuste. Então, assim, como que você vai estudar, vai ser day trader, sem saber sobre essas coisas, sobre série contínua, sobre ajuste de série contínua, formato da série, modelagem do seu backtest. Então, assim, são coisas que você precisa compreender. Então, dando continuidade, já que a galera falou que não tem dúvida, o que acontece? Aqui, se eu clicar em cima desse nome aqui, da modelagem, vai aparecer outras opções. Ó, vai aparecer cálculos matemáticos, vai aparecer somente abertura de preço, vai aparecer OHLC por minuto, vai aparecer cada tick é baseado em um tick real e cada tick. A gente não vai focar em cálculos matemáticos e nem em abertura de preço. A gente vai só nessas três aqui, ó. Então, o que é a cada tick? A cada tick é para quem quer fazer um scalper, porém, o que é que acontece? Ela é mais pesada, você vai precisar de um computador bom, muito bom, mas a cada tick ela vai fazer o seguinte: o dólar, como é que o dólar se comporta quando a gente está operando? É de meio em meio ponto. Então ele está aqui ó, no 5200, ele subiu aqui, ele vai subir para o 5200 e meio. Então é assim que o dólar vai funcionar. Se ele cair, ele vai cair para o 5199 e meio. Então o dólar ele se movimenta de meio em meio ponto. Isso aqui é um tick. Então é chamado de tick em inglês. E o índice é a cada 5 pontos. Então o índice, como é que ele vai funcionar? Índice a gente vai ter a cada 5 pontinhos. Então se o índice está no 120 mil, bola, o que é que vai acontecer? Se ele for andar, ele vai andar 120.005 ou ele vai cair para o 119.995. Então isso aqui é um tick. O que é que essa modelagem cada tick faz? Essa modelagem cada tick, ela vai baixar os dados da corretora e ela vai olhar exatamente como foi a formação do candle a cada tick da construção dele. Então, ou seja, o candle ele formou, ele abriu no 120 mil, foi por 120.010, voltou por 120 mil ou por 119.980, depois ele foi lá por 120.100. Ele vai olhar tique a tique, movimento por movimento, até fechar o candle. Então, essa forma aqui é a forma mais próxima possível da realidade que a gente tem hoje. Então, tem uma que é muito mais próxima, mas não funciona aqui no Brasil. Então, essa aqui é a forma mais próxima possível da realidade. Aqui dá para você testar estratégias scalpers, inclusive. Porém, o que é que acontece? Esse aqui você precisa de um computador muito bom. Então é muito bom mesmo. Se você for com um computador mais ou menos, vai travar o computador todo, você vai ter que desligar o computador e ligar de novo. Então essa cada tick, ela vai simular isso. Então baixa muita informação do servidor da corretora, o histórico inteiro dos ticks, e aí ela é mais pesada. Ela é indicada para quê? Você fez o estudo em OHLC, chegou numa boa estratégia em OHLC, aí você vem aqui e testa 3 meses só para dar uma olhada, conferir se realmente está batendo com a cada tick, ou se está um resultado próximo. Agora, para quem tem computador mais avançado, aí pode usar a cada tick aí para fazer os estudos. E a cada tick baseada em tick real, o que é que ela faz aqui, gente? Ela é a mesma estrutura que eu acabei de explicar da cada tick, porém, tem um problema, ou tem uma coisa a mais aqui. Ela simula o book. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer um estudo de uma estratégia e eu quero saber a capacidade dessa estratégia de gerar lucro. Então, eu quero chegar aqui, de contratos que eu possa operar, na verdade, perdão. Eu quero saber, por exemplo, essa estratégia aqui, eu consigo operar com 100 contratos nela no dólar. Então, você consegue simular o book de ofertas para ver se os pontos onde você ia sair teria liquidez para você poder sair.
Então, por que eu falei, galera, eu só vou vender o robô do índice para 100, 150 pessoas. Eu só vou vender o robô do dólar para 100, 150 pessoas. Por quê? Porque com esse estudo aqui que eu sei quantos contratos eu posso rodar na minha estratégia. Então, basicamente, eu faço um estudo ali, eu vejo que a minha estratégia ela pode operar com 20 mil contratos. É o que ela consegue ali para ter liquidez para me entrar tranquilo, na região próxima da entrada dela. Então, se eu pegar aqui e fazer aqui 20 mil contratos dividido por 150 pessoas, cada pessoa vai poder operar 133 contratos. Então é por isso que eu não posso vender essa estratégia aqui. Se eu vender essa estratégia aqui para 400 pessoas, as pessoas só vão conseguir operar aqui, ó, dividido por 450 contratos. Então, o que acontece? O que muito professor faz, cria uma estratégia, o cara não sabe nem fazer esse estudo aqui, e aí ele vai lá e vende isso aí para 1000 pessoas. Aí vai ter o quê? Vai acontecer o que acontece com muita gente. Ah, teve uma entrada aqui no índice no 120 mil e eu não consegui entrar, porque faltou liquidez. Isso acontece muito no dólar. Teve uma entrada aqui no 5200, minha ordem estava lá pregoada e eu não consegui entrar. Faltou liquidez, porque tinha muita gente usando isso aqui, e aí faltou liquidez para você. Fora a questão do que eu já expliquei sobre sofisticação, que se você vender para muita gente, o negócio deixa de funcionar. Então, esse a cada tique real aqui, ele não funciona no MetaTrader. Então, por que não funciona? Porque aí você precisaria baixar os tiques de volume de todas as corretoras. Aí aqui só se você criar um programa, aprender a programar em Python e você criar um programa para você ter essa informação na sua mão. Senão, não tem como ter. No MetaTrader não é confiável. Então, o que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso é o cada tique e o HLC. Então, até aqui, dúvidas? A galera tá conseguindo pegar o raciocínio aí da coisa? Tá conseguindo compreender? Oi? Me acompanhando vai conseguir aprender, cara. Me acompanhando vai conseguir aprender. Inclusive, galera, o objetivo aqui do mini curso é o quê? É ensinar 3 estratégias para vocês, ensinar o básico de MetaTrader. E aí, por que eu falei no início das aulas aqui, galera? Eu vou fazer depois uma continuidade da mentoria para quem quiser continuar, por um valor ali simbólico, porque eu quero ajudar uma galera que eu conheço lá do Rio Grande do Sul. E aí, a gente aproveita e avança a mentoria. Depois que terminar essa mentoria gratuita, se a galera quiser continuar na ideia de estudar, o meu objetivo é o quê? Transformar todo mundo. Eu vou fazer um ano de... A minha proposta vai ser o quê? Um ano de aula com a galera, ao vivo, durante a semana. No final de semana eu vou aplicar uma prova, e aí o cara vai ter que bater a porcentagem de pelo menos... Vai ser 10 questões, tem que acertar pelo menos 4 para você ser aprovado. Então, e aí eu vou fazer o quê? Vou ensinar vocês a criarem estratégias, e o objetivo é a gente montar um grupo de pessoas que estão dispostas a aprender, a criar estratégias, e aí eu mentorar a galera. Porque, por exemplo, a mentoria que eu faço é o quê? A mentoria que eu fazia antes era ensinando isso e eu ensinava as minhas estratégias. Eu opero hoje, gente, 10 estratégias. Fora as 2 que estão à venda no robô, tem mais 8 que eu opero, só que eu não tô comercializando mais elas. E aí o que acontece? Dentro dessa estrutura, o que é que eu quero explicar para vocês aqui nas aulas? Que se vocês conseguirem criar, o que é que foi ensinado para vocês até hoje? Busquem uma estratégia vencedora. A minha estratégia é vencedora. A minha estratégia é o santo grau do trader. Você vai ganhar R$ 100 por dia usando a minha estratégia. É isso que os vendedores de curso empurram para vocês. Só que se existisse uma estratégia infalível, é o que eu já expliquei lá na sala ao vivo. Os bancos não fariam o seguinte: tem uma coisa chamada mesa institucional. A gente já continua aqui para a gente passar para a próxima etapa. Tem uma coisa chamada mesa institucional no banco, depois quem quiser pesquisar. E tem uma coisa chamada tesouraria do banco, que é onde os caras que operam o dinheiro do banco, o dinheiro dos clientes do banco, ficam. É um andar aqui em São Paulo que a galera fica 50 traders operando lá. 50, 100 traders operando. O banco tem lá 100 bilhões para operar.
O banco não pega um cara só e coloca 100 bilhões na mão desse cara. Nenhum banco faz isso, gente. Se existisse um único trader que tivesse... obviamente, existem os traders muito bons que são referência na mesa, que é o chefe da mesa, que é chamado de gestor sênior, ou o head do fundo de investimento, se for um fundo de investimento, que aí esse cara é o responsável por estruturar as estratégias, né? Então esse cara é muito bom. Exemplos desses caras que vocês podem pesquisar, Jimmy Simons, o dono da BlackRock, que agora me fugiu o nome, o dono da Citadel também. Então são caras que esses caras definem o que é que vai ser operado e a estrutura. Então o Rainieri, por exemplo, que é um cara que foi gestor do Salomon Brothers, que é um gestor lendário. Então esses caras vão definir a estratégia. Só que o banco ele não deixa o dinheiro na mão de um cara só. Ele contrata aqui 100 traders e ele coloca 10 milhões ou 100 milhões na mão de cada trader desse. Então, ou ele contrata ali 500 traders e divide esse dinheiro e cada trader vai operar uma fatia desse dinheiro, porque cada trader vai operar uma estratégia diferente. O que é que um trader pessoa física tem que ter de raciocínio para ele ter sucesso no mercado? Copiar o banco. Você tem condição hoje de contratar 100 traders? Não tem. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Eu vou criar 10 estratégias diferentes. Aí, ou eu instalo 10 profits e opero essas estratégias nesses profits, manual, ou eu tenho 10 robôs operando 10 estratégias diferentes. Vocês vão concordar comigo que um cara operando 10 estratégias, e dessas 10 estratégias, muito provavelmente 6 delas, vou falar números reais, 6 a 7 delas vão fechar positivo no dia. E um cara operando uma estratégia só, ele só tem uma opção. Ou ele fecha negativo ou ele fecha positivo. E a gente olhando o resultado isolado, é 50% de chance dele fechar positivo e 50% de chance dele fechar negativo. Se a gente for olhar mensalmente, esse cara aqui, ele vai ter... vamos supor que ele opera uma estratégia que fecha 10 meses por ano positivo e 2 meses negativo. Ele vai ter aqui uma estatística de mais ou menos 83%. Isso aqui é uma estratégia muito boa, hein? Difícil de achar, inclusive. 83% dos meses fechando positivo. Agora, um cara que opera com 10 estratégias, a probabilidade, como ele opera um grupo de estratégias, de 6, 7 estratégias fecharem positivas no mês, é de mais ou menos, sei lá, 60% de chance, 80% de chance. Então é muito provável que esse cara consiga fechar 12 meses positivos, mesmo com estratégias dentro do portfólio dele, fechando o mês negativo. Então, é isso que o banco faz. Aí você está aqui 4 anos tentando virar day trade, procurando uma estratégia que tem como ganhar R$ 100 por dia. E tá 4 anos quebrando a cara e não chega à conclusão que o que tu tá fazendo é merda. Então eu não tô nem nomeando ninguém aqui, porque eu não sei de todo mundo, mas eu sei que tem gente que tá nessa situação. Então, qual que é o segredo? Estudar a análise quantitativa e criar um portfólio. Então, ali no robô, eu tô dando um portfólio de estratégias para vocês, né? Uma no dólar e uma no índice. Só que você pode ter 2 estratégias no dólar, 2 no índice. E aí fica muito mais difícil de você fechar negativo. Então, basicamente é isso. Voltando aqui para a questão, na mentoria, o que é que eu quero fazer? Em vez de eu criar um grupo de pessoas que vai copiar as estratégias que eu criei, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um grupo de pessoas que vão estudar, vão criar as estratégias junto comigo, eu vou ensinar estratégias minhas que dão lucro, mas eu quero que a galera busque compreender e aprender como é que faz estratégias. Inclusive, vou botar uma proposta muito boa. Durante esse 1 ano de aula, os 2 alunos que que criarem as 2 melhores estratégias do ano, eu vou colocar R$ 3.000 para um operar e mais R$ 2.000 para o outro começar a operar. Então é uma coisa que ninguém faz, galera. Ninguém faz isso. Fora que se alguém se destacar muito, eu vou contratar para trabalhar aqui comigo na casa de análise. Então vamos lá. O jo... Já dá uma olhada. O Jonathan perguntou: esses robôs criados funcionam em qualquer plataforma? Jonathan, se for no o robô que é criado para o MetaTrader, ele só vai rodar no MetaTrader. Mas aí a intenção do MetaTrader é você estudar para ver se a estratégia realmente funciona. E depois você pode criar para outras plataformas. Vai ter um material de estudo ou só nos vídeos? Vai ter material de estudo e vai ter vídeo também. Vai ter os dois. Deixa eu só concluir aqui, galera, para a gente poder mostrar aqui um pouco aí da ideia da estratégia. Deixa eu só ver aqui a dúvida da Lu. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui.
Não, tranquilo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui a aula, que aí eu vou ver contigo, eu vou te passar o nome de um programa, você baixa ele, amanhã antes da sala ao vivo abrir, eu consigo fazer um acesso remoto no teu computador e eu dou uma olhada. Pode ser? Ah, não, na parte da tarde você consegue, ou à noite, algum horário? Pronto, à noite antes da aula começar amanhã, eu pego o acesso contigo e faço o login, porque deve ser alguma coisinha besta ali que você tá errando. Show de bola. Pronto, pronto. Então, galera, aqui vamos para a próxima parte para a gente finalizar e fazer, pelo menos, ver o resultado da estratégia que eu ensinei, que eu dei uma ideia de ensinar ali para vocês. Então, vamos lá. Ó. Em depósito, aqui vai ser o valor que você vai colocar para você simular a sua estratégia funcionando num período de tempo. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu quero simular essa estratégia dos candles, eu vou contar uma quantidade de candles. Se metade deles fecharem ou mais da metade deles fecharem em uma direção, eu vou comprar. Ou se for na outra, eu vou vender. Então eu quero simular isso aqui com 2.500, é o dinheiro que eu tenho hoje para trabalhar. Então aqui você consegue simular o valor que você quer usar para fazer os seus estudos. Então tá aqui, ó, 2.500. Eu escolho a moeda BRL e aqui em alavancagem eu posso deixar 1 para 1, porque aqui é coisa de Forex, a gente não vai mexer nisso agora. Aqui agora vem o segundo ponto, que é o quê? Olha o que eu falei para vocês na sala ao vivo. Que era o quê? Galera, dá para testar muita coisa, dá para criar muita estratégia sem precisar entender de programação. Muita gente fala, Vitão, eu não vou aprender esses negócios aí de cálculos, desses negócios que você faz, porque eu não consigo aprender, não vou querer aprender a programar, é muito trabalhoso, isso aí é para um cara que quer muito isso. Só que assim, gente, é o que eu explico, 90, 80% do que está aí disponível para ser estudado e testado, você não precisa saber programar nada. O MetaTrader te entrega aqui, ó, uma inteligência artificial e um algoritmo para fazer os teus testes, sem você precisar fazer nada. Então tá aqui, ó. A não ser que você vá fazer que nem eu, por exemplo, a estratégia do dólar que eu uso é uma coisa muito avançada que eu tive que criar uma plataforma minha para poder fazer os meus estudos. Mas aqui, ó, no MetaTrader você tem a opção aqui de uma inteligência artificial e um algoritmo para você poder testar. E aí o que é que acontece? Algoritmo completo e lento vai ser o quê? Um algoritmo que ele vai fazer o teste de todas as possibilidades da sua estratégia. Então vamos imaginar o seguinte, que você quer testar ali, você definiu, a minha estratégia é a quantidade de candles. Só que tem variações, pode ser 8 candles, pode ser 9, pode ser, tem que fechar 60% dos candles, pode ser, meu take é de 10 pontos ou é de 5 pontos. Então vai ter ali uma variedade, sei lá, vamos imaginar aqui 100 milhões de combinações possíveis. O que é que o algoritmo lento vai fazer? Ele vai olhar todas as 100 milhões de combinações possíveis e ele vai te entregar um relatório do comportamento da tua estratégia dos últimos 2 anos, quais foram as melhores combinações possíveis. Então é isso aqui que ele vai fazer. Essa versão aqui, ela é uma versão mais demorada e ela exige mais o computador, mas dá para fazer. E tem aqui o genético rápido, que é só clicar aqui em cima e selecionar ele. O genético rápido, que ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma distribuição dos parâmetros, ou seja, você definiu lá um montão de parâmetros. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar um quadrante aqui dos seus parâmetros e ele vai começar a buscar aqui, vamos imaginar que cada quadradinho desse aqui, ó, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, cada quadradinho desse aqui é um parâmetro. Então o que é um parâmetro? Olha o que eu expliquei, vamos imaginar aqui, ó, cada quadradinho desse é um take profit, é um gain na minha estratégia. Aqui é a estratégia testando com 10 pontos de gain, aqui é a estratégia testando com 15 pontos de gain, aqui é a estratégia com 20, com 25, com 30, com 40, aqui é com 6 pontos, aqui é com 7, aqui é com 8, aqui é com 100, enfim, várias combinações aqui. Ele vai buscar dentro desses quadradinhos, de forma aleatória, qual que é o mais eficiente. Vamos pensar aqui que ele chegou aqui à conclusão que esses parâmetros aqui, que é o take entre 20 pontos e 30 pontos, é os mais eficientes nessa estratégia. Aí ele vai focar toda a capacidade computacional do teu computador aqui nessa galera e vai ignorar esses outros aqui, ó. Não vai olhar mais esses caras. E aí ele vai te entregar as melhores combinações possíveis. Esse aqui também é muito bom, principalmente para quem tem computador mais lento. E aí você pode definir aqui as suas prioridades. Eu quero que ele busque aqui através de lucro máximo, rentabilidade máxima, máximo de retorno esperado,
rebaixamento mínimo, fator de recuperação máximo, índice Sharpe máximo, critério máximo do usuário e critério complexo máximo. Aí aqui é coisa que você vai falar, caraca, mano, o Vitor fez 1 hora de aula e só coisa difícil aqui para me entender na plataforma e ele ainda não começou nem a explicar a estratégia. Só que assim, gente, no início é difícil. E eu estou explicando aqui de forma bem técnica que dificilmente você encontra de graça alguém explicando isso. Mas depois que a gente começar a fazer a prática, vocês vão ver que isso aqui é muito fácil. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos clicar aqui nessa aba aqui, que é a aba configurações, ou parâmetros de entrada, perdão, e a gente vai clicar aqui nessa aba. Aqui vai ser onde a gente vai definir os parâmetros da nossa estratégia. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu até voltar aqui, vou deixar aqui, ó, desabilitado, e aí eu vou fazer o que, ó, vamos colocar aqui, ó, volume aqui, o que é que significa volume? Vou ter que explicar isso aqui um por um. A aula de hoje vai ser um pouquinho mais demorada, vou tomar um pouquinho mais do tempo de vocês. A minha intenção era 1 hora de aula, mas eu vou precisar pegar uns 20 minutinhos a mais. Volume. O que é volume? É a quantidade de contratos que você quer simular aqui nas suas operações. Eu geralmente recomendo vocês fazerem o seguinte, simular com um contrato. Por quê? A ideia aqui no estudo não é saber se a estratégia ganharia R$1 milhão em 5 anos. Quanto que a estratégia ganharia com 50 contratos. Meu interesse não é esse. Meu interesse aqui no estudo é saber se a estratégia é lucrativa a longo prazo. Então eu vou usar com um contrato só, que aí eu vou saber se no final de 2 anos, 3 anos ela foi lucrativa. Então a gente vai deixar aqui um contrato. Se eu quiser mudar, é só eu clicar aqui em cima do ícone e colocar aqui 50. Se eu quiser colocar aqui, eu posso botar. O robô vai operar com 50 contratos. Então eu vou deixar um só aqui. Aqui a gente vai ter o parâmetro Stop Loss, que a gente pode escolher o tamanho do nosso stop. Então, aqui, ó, como que um trader discricionário faz? Ele vai falar, ó, vou usar um stop de 14 pontos, e aí tá aqui, 14 pontos. Então, esse aqui é o meu stop. Então, aqui eu vou fazer primeiro como que uma pessoa normal faz os estudos para criar uma estratégia. Aí aqui vai ter, ó, Take Profit. Então, nessa opção aqui, ó, Take Profit. Aí aqui você clica 2 vezes, você pode escolher o tamanho do seu gain. Então vamos supor que eu quero um gain de 10 pontos. Eu tirei da minha cabeça aqui que 10 pontos é um bom gain. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar início das operações, vai ser às 9 horas. E eu quero que o robô pare de operar às 17 horas. Então vamos colocar aqui, ó, 17 horas. Ele encerra as operações dele. Segundo ponto aqui vai ser, eu quero que o robô opere todos os dias da semana. Tem como eu escolher aqui para ele não operar. E aí eu vou colocar aqui, beleza, eu quero uma meta aqui de ganho de 20 pontos por dia. R$200, e eu aceito perder aqui, meu stop é de quantos pontos mesmo que eu coloquei ali? 14 pontos, eu aceito perder, vamos fazer conta aqui, ó, 14 vezes 3, eu aceito perder R$420 no dia, vou arriscar aqui, 1 para 2. Então, aqui eu vou deixar sem break-even, não vou usar trailing stop, nem proteção, nem nada, estou fazendo aqui aleatório, só para a gente ver como é que vai ser, e tá aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, vamos tirar. Então, a única coisa que eu vou deixar aqui é o seguinte, galera. Quantidade de candles para ser analisado, que é específico desse robô. Eu vou mandar o arquivo desse robô para vocês hoje à noite. Amanhã a gente vai fuçar eles juntos. Então, tá aqui, ó. Quantidade de candles para análise. Eu vou usar 9 aqui, porque vai ser a nossa base. E aqui vai ter, ó, porcentagem dos candles. Ou seja, se a gente tem 9 candles, se 55, 60% deles for positivo, os últimos 9 candles, tiver 6 deles fechando positivos, a gente vai fazer uma compra no fechamento do 9º candle, abertura do 10º candle. Se 6 candles forem negativos, a gente vai fazer uma venda. Eu tinha falado uma compra, perdão, é porque a informação vem fluindo na minha cabeça. Eu não tenho um roteiro de aula, a informação vem fluindo na minha cabeça, às vezes flui muito rápido. Se 6 candles fecharem positivos, a gente vai comprar na abertura do 10º candle, dos 9, os 9 candles olhados para trás. Se 6 candles fecharem para baixo, dos últimos 9 candles, a gente vai vender no fechamento do 9º candle, a abertura do 10º, com um stop de 14 pontos e um take de 10 pontos. Meta diária de 20 pontos e stop diário de 42 pontos. Isso aqui vai dar R$200 de meta no dia e um stop de R$420 no dia. Ele vai parar.
Não vai ser todos os dias que ele vai perder isso, mas vai ser isso aqui mais ou menos. Vamos voltar aqui para o Profit para me explicar. Ó. Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O que é que essa estratégia vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. Novamente aqui o exemplo aqui do Profit gráfico parado. Então a gente vai ter aqui, ó, 1 candle, 2 candles, 3 candles, 4 candles, 5 candles, 7 candles, 8 candles, 9 candles. Tá aqui, ó, 9 candles. Então a gente tem aqui 9 candles. O que é que ela vai olhar? Quantos candles fecharam positivos aqui? Fechou 1, 2, 3, 4. Quantos candles fecharam negativos? 1, 2, 3. Esse carinha aqui fechou neutro. Então, aqui agora eu não tenho aqui 60% dos candles fechando positivos. Porque, ou seja, de 9 eu preciso de 6 positivos. Então, eu colocaria esse carinha aqui na conta. Ó. Então, agora eu tenho 5 positivos. Esse cara aqui, olhando para trás aqui, ó, eu ainda não tenho 60 a 55%. Então, eu vou olhar esse carinha aqui. Esse carinha fechou negativo. Então, aqui agora eu tenho alguma combinação de 9 candles para trás com 6 positivo? Não tem. Então, eu teria que olhar esse aqui, ó. Então, daqui onde eu estou riscando aqui para trás, tem 6 candles positivos na sequência de 9? Tem. Então, eu vou fazer a compra aqui, ó. No fechamento desse candle, o meu take vai ser de 10 pontos e o meu stop vai ser de 14 pontos. Então, aqui teria pago? Vamos olhar aqui agora. Não teria pago porque o mercado fechou, mas teria fechado com 7 pontos. Então, até aqui, todo mundo entendeu o racional da estratégia? Então, a gente vai olhar 9 candles para trás. Se os últimos 9 candles para trás tiver 6 positivos, a gente compra. Take de 10 pontos, stop de 14. Se tiver 6 para baixo, a gente vende. E aí, vamos ver, será que essa estratégia é boa? Será que dá lucro nisso aqui a longo prazo? Vamos olhar aqui o resultado disso aqui entre 2023, ou entre 2020 e 2024, até o dia de hoje. Então, a gente vai vir aqui para junho, dia 3. Vamos fazer um teste aqui agora. Eu vou colocar aqui inicialmente o teste. Aliás, primeiro eu vou colocar o teste visual. Vamos clicar aqui. Vai aparecer aqui o seguinte, ó. Tá aqui a estratégia funcionando. O que é que o robô está fazendo? Para que serve esse teste aqui, ó? Para ver se o robô está funcionando. Então, vamos olhar a lógica aqui, ó. O que é que o robô fez? Vamos pegar aqui o meu desenhador aqui. Deixa eu expandir essa tela. O que é que o robô fez aqui, ó? Abriu o primeiro candle do dia aqui, ó. Dia 2 de janeiro de 2020. Ele olhou aqui os últimos 9 candles do dia anterior para fazer a primeira operação. Então aqui tinha o que, ó? Tinha 7 candles de alta e 3 de baixas. Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz ali a bolinha amarela nos candles de alta. E aqui ele olhou, ó, 1, 2, 3 candles de baixa. Então isso quer dizer o quê? Que dos últimos 9 candles do dia anterior, eu tinha 7 candles de alta fechando mais de 60%. Então eu vou comprar aqui na abertura do dia com um take de 10 pontos e um stop de 14 pontos. Aí o pessoal que acha, estudo de backtest está errado, não funciona. Vai lá no Profit, sem os ajustes, e olha se o movimento do mercado foi exatamente igual a esse. Vai ser exatamente igual a esse. Então aqui, se eu der um play aqui, ó, ele vai simulando aqui as operações. Eu teria pago, aí ele fez mais outra, eu teria tomado um stop, enfim. Isso aqui é só para me ver, gente, se a estratégia realmente está operando certo. Ó. Então eu estou passando rápido aqui para vocês poderem ter uma noção, porque ele vai calculando sozinho. Então, basicamente é isso. Vamos fechar isso aqui e a gente vai deixar desmarcada essa opção e aí ele vai fazer mais rápido. Então vamos ver o resultado dessa estratégia nos últimos 4 anos. Quanto que teria dado de resultado. Então a gente vai vir aqui, ó, nessa aba gráfico e a gente vai clicar aqui, ó. Clicou aqui, ó. Quanto que a estratégia ganhou nos últimos 4 anos? Ela ganhou 17 mil reais. Ó. Tá aqui, ó, 17 mil reais, operando com um contrato e começando com 2.500 de capital. É uma estratégia ruim? Não é, né? A gente está falando aqui de, deixa eu ver, 5.000, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000, 6.500. Ela fez 600% em 4 anos. Né? Então, 600% de lucro em 4 anos. Vamos lá. Vamos esquecer esse negócio de ficar rico rápido. Vamos usar uma coisa chamada benchmark. O que é benchmark? A gente comparar o resultado da nossa estratégia com ou outras pessoas que operam que são muito bons,
ou com índices, enfim, depois eu posso explicar, eu vou mandar um reel sobre isso. 600% dividido por 4 anos fez uma média de 150 por ano, 150% de lucro ao ano com o contrato. Então o que é que eu vou fazer? Se eu tivesse colocado o meu dinheiro, meus R$ 2.500, no fundo grifo multimercado de ações lá do Eduardo, do Fundo Verde, eu teria tido essa rentabilidade? O Fundo Grifo é um dos maiores fundos de investimento do Brasil. A resposta é não. Se eu tivesse colocado no Alaska Black, que é outro fundo muito, muito importante aqui no Brasil, eu teria tido essa rentabilidade? A resposta é não. Eu bati o índice Bovespa em performance nos últimos 4 anos com essa estratégia? A resposta é sim, eu bati. Então significa que essa estratégia é muito boa. Então, o que é que eu tenho que olhar aqui agora? Essa estratégia bateu os benchmarks, mas ela é boa o suficiente para mim operar ela? A resposta aqui, olhando esse gráfico aqui, eu já consigo dizer para vocês que não. Por quê? Por causa dos períodos ruins que ela passou aqui, ó. Passou alguns períodos ruins aqui. Então, esses períodos ruins aqui não seriam tão interessantes. Vocês vão falar assim, mas Vitor, uma estratégia que começou com 2.500, em 4 anos foi para 17 mil, você está falando que é ruim? Não é que é ruim. Ela aqui é uma estratégia boa, porém, dependendo do período que você começasse a operar ela, teria risco de você quebrar, um risco muito alto, e eu acho que daria para melhorar. Então, um trader discricionário, ele ia tirar isso aqui tudo, esses parâmetros que a gente tirou, gente, a gente tirou da nossa cabeça. Isso é um trader discricionário, no achismo. Eu fiz o quê? Eu acho que 10 pontos é um take bom, eu acho que 14 pontos é um take bom. E aí eu vou começar aqui com 2.500 essa estratégia e vou ver o resultado dela. Foi um resultado bom, aí eu provavelmente, uma pessoa sem muito entendimento, começaria a operar isso aqui. Só que dá para melhorar e muito essa estratégia. E aí é onde entra a parte do trader quantitativo. Aqui a gente vai ter informações valiosíssimas sobre a estratégia. Então a gente vai vir aqui, ó, teste de backtest, e a gente aqui tem as informações dela. Qual que é a confiabilidade desse resultado aqui em relação à vida real? Foi de 95%. 95% de confiabilidade próximo da vida real. Qual que é a taxa de acerto dessa estratégia aqui, ó? 58%. Então muita gente fica ligado no que? Eu preciso de uma estratégia que acerte 80, 90% das operações para ser lucrativo. Não precisa. Uma estratégia que acertou 58% das operações conseguiu ganhar 600% em 4 anos. Ou seja, ó, aqui ele me passa até uma média. Ó. A cada 4 operações eu tenho uma média de ganhar 2 e perder 2. Ó. E mesmo assim eu consigo ser lucrativo a longo prazo. Então essa é a média de ganhos consecutivos, né? Ele fez quantas operações aqui? Ó? Ele fez 4.900 operações nos últimos 5 anos, ou 4 anos. Então, como que eu consegui ser lucrativo com a estratégia que acerta 58%, tendo um gain menor do que o loss? Isso aqui acontece por causa da minha taxa de dias que fecham positivos e por causa da minha meta de ganho, que ela é mais fácil de ser atingida do que a meta de loss. Então, a longo prazo, com esses 8% de diferença da taxa de acerto, eu consigo fechar praticamente com 600% de lucro aí na estratégia, né? 500% de lucro. Qual foi o meu fator lucro? 1.06. E aqui tem uma série de informações importantes. Vou pausar aqui para mostrar a questão das dúvidas e aí a gente vai fazer a finalização aqui que vocês vão ver que tem como melhorar muito essa estratégia. Então, dúvidas, começando pelo New Trader aí. Pode falar, New Trader. Tem como colocar. Tem como colocar. Eu vou ensinar isso mais pra frente. Show de bola. Tem como colocar tranquilamente. Inclusive dá para ter uma base até aqui pela quantidade de operações. Então, foram 4.900 operações. A gente pode fazer essa conta até aqui agora. 4.905 operações, dividida por 12 meses. A gente teve uma média aqui... Opa, por 12 meses não, gente. 4.905 operações divididas por 4 anos, que vai dar 1.226 operações na média por ano, dividido por 12 meses, a gente tem uma média de 102 operações por mês. 102 operações por mês, a gente tem aí uma média de 22 pregões por mês, se eu só conferir se é isso mesmo. Então vamos lá, ó. O ano tem 252 dias úteis, dividido por 12, 22 pregões, ou 22 pregões por mês.
Então a gente fez uma média de 4 operações por dia. 4 a 6 operações por dia. No dólar, você iria pagar aqui mais ou menos, com RLP ativos, pagando só B3, mais ou menos R$ 5 por dia de taxa. Então tem que fazer essa conta aqui para depois abater. Então, basicamente é o seguinte. A gente tem aqui uma estratégia com potencial. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem como melhorar essa estratégia. Vamos habilitar aqui o algoritmo genético rápido. E a gente vai agora falar o seguinte. Olha a diferença, agora a gente vai ver a diferença entre um trader quantitativo e um trader discricionário. Antes de eu partir para isso aqui, alguém tem dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar, além do New Trader ali que já tirou a dúvida dele? Alguém tem dúvida, gente? Se tiver dúvida, pode falar. Se achar alguma coisa que eu expliquei muito complexa, show de bola. Show de bola. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu pensei na estrutura da estratégia. Agora eu quero saber, será que... o Jovão falou, Vitão, meu meta tá diferente do seu. Pode ser questão de configuração, Jovão. Amanhã a gente pode tirar para poder ajudar vocês a configurarem os metas de vocês aí. Então vamos lá. Só pra gente poder... Aqui também pode ser porque eu expandi a tela, hein, Jovão. Vamos pegar aqui, ó, o seguinte. O que é que um trader quantitativo ele faz? Cara, 14 pontos eu não tenho nenhuma informação relevante, que esse é o meu melhor stop. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar essa caixinha aqui. E aí eu vou falar o seguinte pro MetaTrader. Eu quero que você olhe. A partir de 5 pontos de stop, passando de 2... Vamos botar 2 em 2 para ser rápido, gente. De 2 em 2 até... Eu aceito perder até 20 pontos aqui. Não, vamos colocar até 15 pontos aqui no trade. Eu aceito perder aqui até 15 pontos de stop. E aí agora vamos aqui para o nosso take profit. Ó. Então, take profit, quem me garante que 10 pontos de take profit é o melhor take profit possível? Então, eu não tenho essa informação, não tenho uma informação concreta para saber se esse é o melhor take profit possível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o meu algoritmo aqui, olha a partir de 5 pontos até 15 pontos, aqui para ficar bacana. Vamos lá, vamos marcar aqui. Até 15 pontos aqui, se é a melhor opção possível. Galera, vou pedir uma pausa novamente aqui. Galera, desculpa aí, quem tem bebê em casa sabe como é que é, né? Então, vamos lá. Então aqui eu vou falar o que pro MetaTrader? Eu quero que você olhe o take profit de 5 pontos. E aí você passe aqui de 1 em 1 até 15 pontos também. Então, olha a diferença aqui, ó. Eu coloquei aqui, pra gente olhar, dois parâmetros da estratégia. Gain e stop. Como eu escolhi para pegar um gain entre 5 pontos até 15, para ele olhar todas as possibilidades nos últimos 4 anos, de eu fazendo a minha estratégia com 5 pontos de gain. O que é que o algoritmo aqui, o que é que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai pegar no dólar, a partir de 2020, e ela vai testar, por exemplo, gain de 5 pontos com stop de 7, gain de 5 pontos com stop de 8, gain de 5 pontos com stop de 9, e vai fazer isso até 15 pontos. E ela vai testar todos os gains possíveis, por exemplo, 6 com stop de 6, 6 com stop de 5, ou seja, eu estou pegando aqui no gain 11 combinações possíveis e no stop loss 11 combinações possíveis. Então, quantas combinações possíveis de estratégia eu já tenho aqui? Ó? 11 vezes 11, eu já tenho 121 combinações possíveis. Ou seja, se eu fosse testar essa estratégia, eu teria que testar ela, fazer o backtest manual, o simulador lá no Profit, 121 vezes nos últimos 4 anos para ver qual que era o melhor gain e o melhor stop possível das combinações. Imagina ter que fazer isso manual. Só imagina. Então agora vamos adicionar mais um parâmetro aqui, ó. Vamos adicionar o parâmetro de meta. Então será que a meta de de R$200 é a melhor? Vamos colocar uma meta de 160 para ele passar de 50 e 50 até R$400 no dia com o contrato. Ó. Ficar bem. E qual que é o meu limite de perda ideal? Vamos colocar aqui entre 160, passando de R$50 até R$400. Então aqui agora, nada do que eu estou definindo aqui, galera, veio da minha cabeça. Eu vou definir, eu vou lançar uma quantidade de parâmetros para o algoritmo olhar todas as combinações possíveis desses parâmetros e me dizer o que é que funciona aqui nessa estratégia de quantidade de candles. Então aqui agora eu estou deixando de fazer no achismo para fazer uma coisa com estatística. Vocês vão ver as estatísticas aqui.
Então a gente tem agora 6 combinações possíveis de meta e 6 combinações de prejuízo diário, que vai ser cruzada com as combinações possíveis de take profit e de stop loss. Então agora a gente está começando a deixar a brincadeira legal. Vamos desmarcar aqui essas opções e por hora eu vou deixar aqui isso aqui desmarcado para não ficar muita coisa para hoje. Então, ó, se eu juntar as metas possíveis mais os takes possíveis, eu tenho um total de combinações dentro dessa estratégia de 4.356 estratégias diferentes que eu posso usar com parâmetros. Só com variação de take, stop, meta de gain e meta de loss. Eu não adicionei quantidade de candles. Eu estou supondo, eu estou tirando da minha cabeça aqui, na minha imaginação, que 9 candles é a melhor combinação possível. Quem me garante que 8, que 7, que 10, que 15 não é melhor? Então vamos adicionar aqui, ó, para ficar legal aqui o negócio. Vamos adicionar aqui, ó, quantidade de candles possíveis. Eu vou falar para a inteligência artificial olhar todas as combinações possíveis entre 3 candles e 12 candles. Eu não vou colocar muito aqui não, porque senão vai ficar muito teste. Agora eu acabei de aumentar para 43.560 possíveis combinações de estratégia. Então, a pessoa que está operando aqui, você tem que fazer esses testes manuais. Quanto tempo que você ia demorar para fazer 43 mil testes dos últimos 4 anos? Imagina o tempo que você ia tomar. A gente vai fazer isso aqui, ó, no meu computador aqui. Vamos ver aqui quanto é que vai dar de tempo. No máximo vai dar aí uns 20 minutos, porque eu estou usando um monte de coisa aqui nesse computador. E olha que esse computador é um pouco bom, mas eu estou usando a inteligência artificial conectada aqui. E aí ela consome bastante processador. Então, ó, ele já começou a fazer os testes aqui, mas eu acho que vai ser rápido. Começou a fazer os testes aqui, ó. Ele vai fazer aqui, como é algoritmo genético, ele transformou os 43 mil testes em 1.200 combinações, que são as melhores possíveis ali, dentro do que ele encontrou ali de coisa efetiva, né? Então, vamos ver o que, é que vai dar de resultado, ó. Cada bolinha dessa aqui agora que está aparecendo nessa tela aqui para vocês, ó, é uma combinação de parâmetro possível. Então, isso aqui, cada uma delas é uma estratégia, ó. Então ele já encontrou uma estratégia aqui, ó, que deu 27 mil reais de lucro nos últimos 4 anos. Já é melhor do que a gente encontrou lá no achismo. Então, ó, vamos esperar aqui todas as combinações para a gente poder ver o que é que ele vai entregar para a gente. Que vai ser bem rápido, eu acho que vai dar uns 5 minutos aí, ele já faz os testes. Enquanto ele está fazendo o teste, a galera tem dúvida aí, vocês estão com alguma coisa que não estão compreendendo? Até agora tá difícil, tá fácil. Zero dúvidas? Então, geralmente quando a galera tá quieta é porque tá com dúvida. Então, o New Trader, o Guilherme tá com dúvida. Pode falar, New Trader. Não sei se tua mão já tava levantada. Ah, tá, o Guilherme. Pode falar, Guilherme. Show de bola, show de bola. Aí, galera, ó, começou a fluir o que eu tô buscando. É isso que eu tô buscando pra... Eu quero fazer a mentoria aí, a mentoria mais avançada para quem quiser pegar depois. Mas é justamente disso aí que o Guilherme acabou de falar. Cara, eu tenho uma estratégia aqui, vamos juntar a galera aqui, todo mundo estudar ela e ver se tem futuro essa estratégia. É isso que eu quero ensinar pra galera. Porque esse é um trabalho que eu faço hoje, eu sozinho e mais uns programadores que eu tenho. E eu queria levantar o nível de conhecimento das pessoas no Brasil sobre o mercado financeiro a nível profissional. Então a gente está falando aqui em nível profissional, isso aqui, inclusive isso aqui, gente, é o básico. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o básico só de entender e interpretar a plataforma do MetaTrader. O assunto avançado vai começar mais para frente. Ainda não vai começar agora. Mas assim, é difícil, vai ser difícil de aprender? É um pouco difícil no início? Mas depois você começa a compreender, fica muito fácil. Ó, galera, vocês não precisam nem aprender a programar. Isso aqui você só precisa aprender a mexer na plataforma, que você já vai conseguir estar à frente de 99% das pessoas. Depois que vocês aprenderem isso aqui, vocês não vão ter mais paciência para ficar em grupo de trader que os caras ficam falando besteira. Vocês não vão ficar mais perdendo tempo com discussão em grupo de trader que a galera não entende nada. Vocês vão ver um vendedor de curso pilantra vendendo curso, vocês vão conseguir identificar e não vai cair mais nessa cilada. E vocês vão aprender a andar com a própria perna, cara. Não vão mais depender de ninguém. E assim, cara, depois que você aprende a nível profissional, é uma coisa que eu falo para todo mundo que eu conheço. Você não quebra mais a conta, assim. Você pode até ter um mês ruim, quebrar, mas você vai ter conhecimento para se levantar de novo e ganhar bastante dinheiro com day trade e viver disso aqui. Então esse é o objetivo, é montar uma comunidade de pessoas que realmente, hoje não tem no Brasil, isso é um fato. Eu já tentei montar umas 50 vezes, mas
talvez a abordagem que eu usei até hoje, eu acho que não funcionou porque eu não aplicava a prova. E aí a prova, hoje eu estou fazendo uma mentoria com prova, eu até tinha explicado para a galera, o nível de conhecimento da galera que está nessa turma está outro nível. É a minha melhor turma que eu já criei até hoje, nesses 4 anos que eu estou tentando ensinar. Quando eu botei a prova, que eu obriguei os caras a fazerem a prova para poder continuar na mentoria, os caras estão tudo aprendendo. Já tem gente até vivendo de trade já. Então, assim, tá aqui, ó. Eu achei uma estratégia aqui interessante, ó. Vamos lá. Aqui, depois que a gente faz a otimização, vai aparecer uma aba chamada Resultados da Otimização. Só para a gente finalizar por hoje, para não ficar muito tarde para vocês. Resultados da otimização, o algoritmo ele vai entregar a combinação das 1.200 combinações possíveis que ele testou nos últimos 4 anos. Aqui, ó, o relatório de uma por uma para você poder analisar. E o que é que um trader profissional faz aqui? Ele dá uma olhada nesses relatórios para ele ver o que é que está funcionando, o que é que não está. Ele vê se a maioria das estratégias funcionou, se não funcionou. Então, aqui, o que me chamou a atenção aqui não foi nem a melhor estratégia. Teve uma estratégia aqui que ela fez um lucro de 35 mil reais em 4 anos. E ela foi a que teve o melhor lucro. Só que ela não foi a melhor. Por que ela não foi a melhor? O rebaixamento dela aqui está em 21. Quando essa numeração, a gente vai ter que olhar, vai ter uma aula só para isso. O rebaixamento, quando ele está vermelho, significa, por mais que a estratégia dê lucro, significa que essa estratégia não presta. Quanto mais vermelho... não é nem estratégia, é a combinação dos parâmetros. Né? Eles não são bons. Quanto mais vermelho tiver e quanto maior o número, maior é a chance de você começar essa estratégia e quebrar a conta. Mesmo ela tendo dado um lucro de 26 mil reais. Isso acontece por causa do drawdown que ela tem no decorrer do tempo. Então, busquem as que é verdinho. Quanto mais próximo de zero, melhor é a estratégia. Então, quando eu começo as explicações na sala ao vivo, que eu falo primeiro do prejuízo e depois do lucro, é por causa disso. O cara que é trader profissional, primeiro ele se preocupa com o prejuízo, porque o prejuízo é uma certeza que vai acontecer. E o lucro é uma consequência de seguir sua estratégia a longo prazo com disciplina. Então eu vou buscar estratégias que têm um rebaixamento baixo, que ela não tem grandes oscilações no comportamento dela. Então aqui do top 20 aqui, a melhor é essa aqui, ó, que eu encontrei. Então vamos ver qual que é os parâmetros dela. Vamos abrir ela aqui. Se eu clicar 2 vezes, ela vai carregar aqui os parâmetros dela. Então vamos esperar aqui, ó. Ele está até carregando. E olha a diferença da curva de capital dessa estratégia em relação à primeira que a gente fez no achismo. Olha aqui, ó, todo mundo lembra? Ó, a outra tinha muito mais período ruim, muito mais período de baixa, em que a gente tinha uma baixa bem grande. Essa aqui, ó, os períodos ruins eles são bem menores. Ó. A gente olhando aqui para ela já dá para visualizar que os períodos ruins eles são bem menores. Ó. Então ela tem bem menos drawdowns do que a outra e menos expressivos, além de ter dado o dobro do lucro. Então olha o dobro do lucro. Então aqui agora o que é que eu vou fazer? Eu tive a certeza aqui agora com esse primeiro teste que a gente fez. Olha a minha taxa de acerto, ó, até melhorou. Eu achei uma variação da mesma estratégia, só que com a combinação melhor, em que ela tem 61% de taxa de acerto. Ou seja, 61% de taxa de acerto, o meu fator lucro melhorou para 1,9. Então agora eu tive uma estratégia excelente, cara. Então aqui, o que é que eu preciso olhar agora é fazer os testes de robustez, para ir melhorando essa estratégia e otimizar mais. Então a gente fez uma otimização ali simples, e a gente já descobriu variações melhores. Então o que é que eu tenho que fazer? Poxa, essa ideia aqui, a ideia de usar uma sequência de candles de 5 minutos, e a porcentagem deles sendo maior para um lado ou para o outro, existe lógica nisso. Então, ou seja, se eu aplicar esse conceito aqui, eu vou ter lucro a longo prazo no dólar. No índice a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não fez. Mas no dólar eu vou ter lucro com isso aqui. Então o que é que eu preciso fazer agora? Otimizar mais. Eu preciso ver mais combinações possíveis. A gente só testou hoje nos 5 minutos. Será que no de 2 minutos é melhor? Será que eu consigo um resultado melhor no gráfico de 10? Será que se eu limitar a quantidade de operações vai ser melhor? Então vamos ver até os parâmetros aqui dessa estratégia aqui, ó. O que é que ele encontrou aqui de melhor parâmetro? Ó? Stop loss de 14 pontos. Então bateu até com o achismo ali que eu fiz. O take profit de 9. Bateu próximo do achismo que eu fiz. Só que olha a meta de lucro aqui, ó. Meta de lucro de R$410 e aceita perder até 260 no dia. Ou seja, agora eu tenho um risco-retorno positivo. Então tá aqui um parâmetro interessante. Qual que é a quantidade de candles que ele está olhando agora? 8. Ele diminuiu 1. Então ele vai olhar 8 candles seguidos e ver se
realmente está batendo. Então, só para a gente finalizar aqui, ó, será que isso aqui funciona de verdade? Será que o robô fez o estudo, o simulador certinho? Vamos ver como é que seria o resultado disso aqui na sexta-feira passada. Hoje é segunda, a gente vai olhar como é que seria na sexta-feira passada. Vamos abrir aqui, 2024, só para a gente finalizar. Foi sexta-feira passada, foi dia 31. Aliás, não, dia 31 não é um bom dia não, porque foi virada de série do dólar. Vamos pegar quarta-feira passada. Como que foi o desempenho da estratégia aqui? Quarta e quinta, ó. Vamos pegar aqui, pá, cadê? 28 e aqui, ó, maio. Vamos pegar aqui dia 29. Vamos colocar aqui no modo visual e vamos fazer a estratégia aqui, ó. Vamos ver se o resultado vai ser igual. Vamos pausar aqui. Então, qual foi o... Vamos tirar aqui, ó. Deixa eu até fazer para facilitar. Ah, aqui vai ter que configurar depois. Deixa eu ver aqui, ó. Dia 28 de maio, ó. O que é que a estratégia fez aqui? Ela contou, ó, os 8 candles do dia 27 nos 5 minutos. Ó. Então ela pegou aqui ó, os 8 últimos candles. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 candles. Ó. Ou seja, agora a gente está olhando 8 candles. Então, se de 8 candles tiver 5 para baixo, a gente vende. Se tiver 5 para cima, a gente compra. Então aqui tinha 2 de alta e 5 de baixa e duas doji que é neutra. Vamos ver aqui no gráfico do dólar, lá no Profit, se o resultado seria igual. Vamos vir aqui, ó, qual que era a série mesmo que estava? W2M, né? Vamos exatamente na série M aqui, ó. Vamos abrir aqui e vamos lá para o dia 27. Será que o robô funciona? Ele está fazendo igual mesmo ao MetaTrader lá? Tá igual, exatamente o gráfico igual? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadê? Vamos pegar aqui, ó, os últimos 8 candles aqui do gráfico aqui, ó. Então ele fechou aqui com candle positivo, lá fechou com candle positivo. Ele fechou aqui com um candle negativo, um martelozinho. Vamos lá, ó. Lá fechou um martelozinho negativo. Então tá igual, ó. Positivo, no Profit foi positivo, aqui fechou um martelo, uma barra grande de alta, foi igual, será? Vamos dar uma olhada lá no Profit, ó. Barra grande de alta, então tá aqui, ó. Teve uma doji aqui na última barra? Teve, ó. Tá, então tá igual ao MetaTrader. Então muita gente fala que o MetaTrader, esses estudos de backtest não funciona. Não funciona? Tá igual foi na vida real. Então, será que vale a pena perder tempo estudando isso aqui ou não? Então é lógico que vale a pena você investir tempo aqui e estudar isso aqui. Então os últimos candles aqui, como é que foi? Ó? Vamos contar 8 aqui para trás. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos candles de baixa teve aqui nesse dia? Ó? E aqui é dia 27, hein, gente? A gente vai operar dia 28 a abertura. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui, como estava empatado, puxou esse cara aqui, ó. 5. Teve 5 de baixa, 2 doji e 2 candles de alta. Então, ó, vamos lá, ó. 2 dojizinhas aqui, ó. 1, 2 doji e 2 candles de alta aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara. Igualzinho o MetaTrader. O que é que eu vou fazer? Eu vou vender na abertura. Você vai lançar uma ordem de venda a mercado no leilão. Às 8h59. Vendeu aqui, ó. Ia pegar a vendida aqui. Saiu aqui embaixo, ó. Pagaria aqui o take, ó. Então, o MetaTrader fez exatamente igual. Vamos ver aqui, ó. Depois ele fez uma segunda operação aqui, ó. Por volta das... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que ele abre aqui pra gente. Deixa eu passar o mouse aqui. 9h50 da manhã, ó. Então ele considerou a partir do segundo candle do dia 28. Ó. Vamos ver se teria dado igual. 9h50 da manhã. Então vamos lá, ó. 9h50 seria mais ou menos esse carinha aqui, ó. O comportamento do robozinho aqui foi igual, ó. 2 candles de baixo, uma barra grande. Aqui no Profit foi igual. Vamos ver, ó. 2 candles de baixa, uma barra grande, ó. Então teria vendido aqui mais ou menos na abertura desse cara aqui, ó. Vamos ver se tá igual aqui. Tá igual, ele tá vendido aqui, ó. Foi até na abertura do candle antes da barra de alta. Então vamos olhar lá, ó. Opa, aqui, ó. Ele vendeu exatamente aqui, ó, na abertura desse cara aqui, ó. Tá igualzinho, é incontestável. Não tem como falar que estudar análise quantitativa e ver se as estratégias funcionam antes de começar a operar na conta real faz sentido? É lógico que faz sentido, cara. Então tá, o comportamento do gráfico aqui, ó, é igualzinho, ó. Subiu e depois caiu. Aqui no MetaTrader, ó, a mesma coisa. Não tem, é indiscutível. O movimento foi igual. Vamos ver aqui o que é que teria dado aqui nesse dia, ó. Opa, deixa eu só tirar aqui. E vamos dar play, ó. Essa aqui teria dado stop. E aí teria feito mais outra operação, ó.
Vamos ver aí o que é que teria dado. Teria fechado negativo. Os 2 últimos dias ali teria dado negativo. Mas qual que é a minha intenção aqui? É saber se dá lucro ou não nos últimos 2 dias? Não. A minha intenção é ver se foi exatamente igual na vida real. Então, agora a gente tem uma confiabilidade em cima do estudo aqui, que o robô ele executou os últimos 4 anos exatamente igual foi na vida real. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos agora aprofundar a estratégia. Amanhã a gente vai fazer as configurações do de vocês aí, para vocês terem um MetaTrader instalado tudo certinho, um robô também. E amanhã a gente vai aprofundar na questão de otimizações. Vamos aprender o que é otimizar, o que é parâmetros, como que a gente pode fazer as nossas otimizações e vamos dar continuidade na construção dessa estratégia. Até aqui dúvidas, galera? Conseguiram pegar a visão aí de como um profissional opera, como é que é feito o trabalho? Exatamente, exatamente. Sim, sim. Amanhã eu te ajudo a arrumar. Inclusive, galera, agora vai ficar muito mais fácil que a gente pode fazer as aulas à noite e durante o dia eu vou estar falando das operações, dos estudos que a gente está fazendo. Aí vai ser mais fácil vocês compreenderem. Além disso, agora, galera, vocês vão aprender realmente como é que se opera de verdade. Que até hoje a maioria da galera que ensinou vocês ensinou errado. Mas vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Vou te ajudar também. Sim, sim. Vamos trabalhando, vai dar tudo certo. E é o início aí da virada de chave aí, de realmente vocês conseguirem ter um bom resultado. Mas pode ficar tranquilo, Lu, que amanhã eu te ajudo ali a instalar o MetaTrader. Não, não, o início é difícil mesmo, mas essa aula vai estar gravada. Aí vocês vão poder assistir. Se tiver dúvida, pode me mandar no WhatsApp que eu respondo, ajudo. Eu tô aí para ajudar vocês. E não tô cobrando nada, pode ficar tranquilo. É, não, não, que é isso, que é isso. A gente vai trabalhando aí depois. É, vamos trabalhando junto aí depois. A intenção é ajudar vocês mesmo, gente. É realmente fazer o que. É tentar devolver para vocês e fazer vocês virarem a chave do que vocês perderam sendo enrolado aí pelos vendedores de curso. Sim, sim, sim. Exatamente. Inclusive, galera, esse conhecimento aí que eu vou passar para vocês é conhecimento de MBA, né? Que você tem que pegar finanças e estudar bastante para aprender. Mas a intenção é essa aí, Lu, é ajudar vocês. E aí, depois que a galera estiver ganhando dinheiro aí no mercado, a gente vê aí como é que faz aí para poder chegar num modelo que todo mundo ganha. Show de bola. Amém, amém. Sim, sim, sim. Tranquilo. É, tranquilo. Deixa eu ver o New Trader aqui para tirar as dúvidas e tirando a dúvida da galera. New Trader, pode falar, meu amigo. Depois eu respondo o Alcimar aqui. Pode falar. Não só probabilidade, cara, estatística também, é porque hoje foi só o basicão ali. Por exemplo, o que a gente usou ali foi o quê? Essa ideia de estrutura inicial de estratégia é o quê? É você olhar o que é que essa estratégia faz ali, galera? Qual que é a raiz dela? É os candles de 5 minutos? Não. Ela está olhando ali como identificar a tendência dentro dos últimos 8 candles de 5 minutos. Ou seja, nos últimos 40 minutos,
é uma forma de eu filtrar a tendência do preço, né? A frequência do preço. Então, olhando na raiz da raiz dela, é isso. Porém, por exemplo, você pode usar uma estratégia de IFR, você pode usar uma estratégia de banda de Bollinger, de estocástico. Por exemplo, o que é que eu uso no dólar muito? Eu uso curva de distribuição de Gauss, amanhã eu posso até mostrar. Cálculo de trava de volatilidade da Petax. Então, aí é conta matemática. Você tem que fazer a conta matemática, né? Mas assim, o que é que a análise quantitativa vai te dizer? Vai te dizer se existe algum modelo de parâmetros de uma estratégia que você está querendo usar, se é lucrativa a longo prazo. Ela vai te dizer quais que são as estatísticas, quantos meses fecha positivo, quais meses fecham negativos, qual que é a média de ganho por mês, qual que é a média de prejuízo por mês, quanto é a taxa de acerto, qual que é o payoff, qual que é o carration. Então assim, hoje eu ensinei para vocês o básico do básico. A gente não pegou nem 1% do que é a análise quantitativa. Então, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma ideia. Eu vou ver se amanhã dá para fazer ou se na quarta a gente consegue. Que é o quê? Não é só chegar aqui, galera, e pegar a estratégia aqui, ó. Ah, essa estratégia aqui, eu fiz aqui o resultado dela e aí eu vi que dá lucro a longo prazo. Não é só isso. Tem uma série de testes que a gente tem que fazer para depois que a gente faz todos esses testes de robustez, a gente saber se essa estratégia vai passar. Ou seja, tem estratégias que são lucrativas, mas que quando a gente coloca dentro dos testes de robustez, elas não passam e aí não tem como operar elas. Então, análise quantitativa é você tentar, em cima de probabilidade, de estatística, probabilidade, toda análise de um contexto geral, qual você encontrar a melhor estratégia no mercado financeiro para você operar. E aí foi o que eu até postei no Stories do Instagram ontem, que é o quê? Para vocês terem ideia, o ChatGPT, que não é nenhum modelo especializado em finanças, com a LLM dele, que é a linguagem dele lá, ele já está superando em 60% em performance os analistas humanos. Então, assim, hoje no mercado de hoje, não tem como operar sem análise quantitativa. É impossível. Day trade não tem como. Swing trade é possível, totalmente. Mas, sem compreender análise quantitativa no day trade, você não vai ter sucesso. Porque tá todo mundo usando isso já tá há 10 anos, gente. Vocês estão chegando atrasado no bonde, né? Ou seja, há 10 anos já é uma realidade isso. E agora tá chegando para todo mundo, né? E os caras estão com modelos super avançados lá, né? Os bancos, os fundos. Então, a gente tem que correr atrás de fazer o nosso também. Show de bola. Ah, show de bola. Show de bola. Show de bola. Então vamos lá, galera. Provavelmente, por exemplo, você não vai pegar as coisas que eu vou ensinar na grade da universidade. E, principalmente porque a maioria dos ensinos superiores do Brasil com todo respeito, não quero politizar, mas é de esquerda, né? Os caras ensinam Keynes, ensinam economia de esquerda, né? Mas enfim, isso não é assunto para agora. O Osimar perguntou: consegui instalar o MetaTrader, mas acho que perdi algum momento a explicação, não vi como encontrar esse robô. Osimar, eu vou liberar o arquivo do robô hoje no grupo e vou liberar a aula. Provavelmente, se eu não liberar hoje, eu libero amanhã, umas 5 da manhã, já tá no grupo lá a aula. E aí vocês vão assistir e aí tem a parte ali que eu vou estar ensinando a colocar o robô dentro do MetaTrader. É, até duas, meu amigo, pode falar. Show de bola. Sim, sim.
Show de bola. Cara, ser iniciante é um fator ótimo, porque aí você vai vir sem viés. Quem tá lá na sala ao vivo sabe que tem uma galera lá que tá operando com a gente com viés, que aí o pessoal fica inseguro nas operações, etc. O outro ponto bom, você já vai começar estudando as coisas certas, aí você vai ter uma base melhor se você realmente vai querer seguir a carreira de trade ou não. É, e tem um outro ponto também que é muito bom, que é o que, cara? Vai evitar de você perder muita grana com o vendedor de curso, que eu já vi que você falou aí que comprou uns cursos aí que não deu muito bom. Vai te salvar aí desse ponto também. E assim, galera, essa parte hoje foi mais o básico, só que aí, assim, é o equivalente a eu pegar o Profit e explicar para vocês coisas que tem no Profit que muita gente não manja, entendeu? Que teria que o pessoal pula essas etapas. Mas assim, com o tempo, o convívio, a ideia da mentoria aqui é ser um complemento da sala ao vivo. Então assim, a gente vai ter um convívio, a galera aqui, e aí vocês vão estar buscando estratégias, a gente vai estar se aperfeiçoando. Com o tempo vocês vão pegar, vai ficar fácil. Que é a questão de hábito e de prática, né? Como todo mundo não tem muito hábito de mexer com MetaTrader, com parte de análise quantitativa, com o tempo vocês vão pegando o hábito ali da prática e vai embora. E eu vou separar assim um material de estudo, complementar ali em PDF para vocês e também a aula ali para ter a aula como base. Isso, o robô do índice lá do teu já tá tranquilo, amanhã eu já plugo ele. Se ele não começar amanhã, ele começa na quarta. Pode ficar tranquilo aqui. Show de bola. Vou liberar o arquivo e vou liberar também como é que faz para instalar. E aí você consegue assistir a aula ali e fazer o, a instalação fácil. Show de bola. Deixa eu ver aqui. O Juan falou, ó, sou dev de JavaScript. Cabe na equipe? Cara, Java a gente não usa muito, a gente usa muito Python aqui, cara. Python, MQL5 e Julia. Julia não é uma linguagem muito conhecida, mas para desenvolver IA é muito boa. Mas vamos estudar aí, dá pra fazer parceria sim, cara. Inclusive, se você é dev aí, pra você aprender MQL5, depois me chama no privado ali. Tem como ganhar muita grana em dólar desenvolvendo um robô aí de MetaTrader. E se quiser aprender também a linguagem do Profit, também dá pra ganhar muita grana com isso, hein, cara. Deixa eu ver aqui. O Giovanni falou que vai precisar de ajuda para ajustar o MT5 dele. Pronto, pode deixar que eu te ajudo também, Giovanni. Qualquer coisa amanhã a gente faz a aula e no meio da aula ali eu vou pegando os acessos remotos e fazendo de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Qual é o seu Instagram pra te seguir? Cara, deixa eu pegar aqui o Instagram aqui que eu já te mando aqui o Instagram aqui pra você. Galera, até esse nome aqui, antes era Darth Vader, só que aí eu vi que tava tendo muito processo da Disney em cima da galera usando o nome Darth Vader. E aí eu tirei, eu coloquei Mister Quant aí. Eu vou ver se eu troco isso aí, eu vou ver se eu coloco Mr. Dash aí, pelo menos, que eu acho que aí não vai dar processo da Disney, não. Depois eu mando lá no grupo também o link do Instagram. Então, pessoal, o que acontece? Basicamente, por hoje tá encerrada a aula. Se existir mais dúvidas aí, vocês podem tá passando pra gente aí que eu tô aí pra ajudar. E vamos tocando ficha aí. Essa semana a gente vai aprofundar essa estratégia, vamos aprender ela. E aí depois a gente vai pra mais estratégias aí, a gente vai aprender mais umas coisinhas legais aí. E depois eu vou ver se amanhã eu coloco o robô da estratégia já final rodando, pra vocês poderem ver o resultado, porque aí depois no meio do caminho ali das aulas, vocês vão ver que a coisa toda faz sentido. Mas é isso aí, uma boa noite a todos aí que puderam tirar um tempinho para aprender com a gente. Deus abençoe todo mundo. Amanhã estamos ativos lá nas operações e vamos para cima. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.